meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TDN Podcast. Para quem me conhece, já se citam em casa, fiquem à vontade. Para quem não me conhece, o meu nome é Euler e eu divido esse projeto lindo aqui com os meus meninos, que eu chamo de meus meninos, que é o Luiz Filemão e o Eduardo. Fala, povo! Valeu, povo! Somos grupo de um trisal de amigos. Começou. Trisal de amigos. Bom dia! Tá? Bom dia! Começou muito bem. E com eles dividimos aqui entretenimento, informações, notícias, esportes, temas livres, falamos de tudo. É um programa bastante democrático. E é isso, estamos aí nessa jornada, só jogamos pro universo, né, Luiz? Joga pro alto que nós corta. Só jogamos pro universo, Isso né? aí, exatamente, com certeza. Vamos Fiquem à pra mais um. vontade, gente. Pra quem tá chegando agora, curte, comentem o programa, compartilhem, é muito importante. Pro E nosso vamos engajamento. embora. Vamos embora. E aí? Vambora. Contigo. Bora. Atualizem. Me atualizem, quero saber de vocês. O que Vai, vocês a têm gente pra tem que falar? falar primeiro, né, das nossas redes sociais, Sempre. pra muito vocês poderem importante. seguir a gente, curtir os nossos posts lá no Instagram, que o nosso Instagram tá com alcance maneiro, né? Pô, tá com alcance show de bola, cara. maneiro. Engajamento tá lá em cima, galera. A galera tá gostando, agradecer pra rapaziada aí que tá mandando feedback pra gente. E também. Feedback bem positivo, entendeu? Sim. Negativo também, pode mandar. Não, também É importante. Somos bem democráticos. Fala, não gostei de vocês, tá bom? É isso aí, normal, isso aí, entendeu? Enganja é igual. É isso aí, fala que não gosta, mas não dá o dislike, entendeu? Perfeito, É isso perfeito. aí, mas vocês podem encontrar a gente lá no Instagram, no YouTube. O Instagram vai estar aqui na descrição, entendeu? No Euler próprio que é vídeo TikTok, também. mas- É, o Euro também que é Eu não gosto TikTok. de Mas a gente TikTok, vai não. ver o que vai acontecer lá na rede vizinha. É só pra monetizar. Olha. O X também, o X X, agora aqui, X, agora é X. X, né? É. Elon Musk veio aí, né? Que bom, isso é bom. Forte. E é isso, vamos lá. Ah, e também lembrar o pessoal pra sugestão de convidados. Galera, Sim, verdade, se isso querem aí. trazer alguém específico, tem um contato de alguma pessoa, não sei o quê. Pode mandar lá pra gente. A gente analisa, conversa ali, troca uma ideia, mas tá negando ninguém. Não, Tá negando. A gente encaixa numa agenda aí e tal, e vamos que vamos. todos são bem-vindos. Fechou? Nossa convidada do dia, desse episódio maravilhoso, é minha querida amiga Maeva, que inclusive requisitadíssima. Boa. Tá aí com o lançamento de um livro maravilhoso. Vamos falar mais sobre ele. E seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer te receber. Eu que agradeço, gente, por estar aqui. Mais uma vez, obrigada, né? Por estar aqui nesse podcast maravilhoso. E tive a oportunidade, né, gente, de conhecer Ó. esses homens hoje, porque que homens inteligentes. É só Obrigado. papo cabeça aqui, com muito humor, muita descontração, mas muita inteligência nessas cabeças pensantes aqui, tá, gente? Obrigado. Muito obrigada. Fica à Obrigado vontade, você, tá? Maia. De Caxias, né? Alô, Caxias! Caxias! Pô, tá doido? Vamos Mas pra é nossa isso. notícia, Vambora. nosso giro. O que, que Antes de irmos aconteceu? pro nosso boletim semanal, diário, mensal, Sim. anual, Fazer, tem que bimestral. Tem que pagar a conta, Tem que né? pagar a conta. Tem que pagar a conta. Vamos pros nossos patrocinadores? Vamos lá. Nossos patrocinadores, agradecer aí a Empório Maria, a Empório de Santa Cruz da Serra, aí que tem uma filial agora em Del Castilho, no Rio de Janeiro. E caras que eles tão voando. fazem, pô, os caras, águia. Por que será, né? Por que será? Por que será? Também temos a Somos a Distribuidora, Somos Atacadista, que é uma distribuidora de materiais de limpeza, Valeu, conservação. Sonza. E também a materiais descartáveis e papelaria. Isso. Fechou? Expresso Esfirra, que é, pô, nossos maravilhosos, nosso primeiro patrocinador, Sim. de fato, ali, nosso amigão. Pra Edgar, sempre um no abraço coração. pra você. Falou? E RM Studio. RM Studio é o local onde nós gravamos aqui. Sim. O nosso espaço, nossa estrutura. Renatinho, Márcio, muito obrigado Márcio, pela oportunidade geral. sempre. Sempre, sim. E o nosso editor, um abraço do nosso amigo Sérgio Sérgio. Conrado e também o Doug. Doug é o nosso fotógrafo, nosso brother, amigo do Eduardo. Às vezes eles tampam na porrada aqui antes da gravação. Amigo ou irmão? Amigo e irmão. Mas é isso, tamo em casa, tudo junto. E galera, caso vocês queiram algum desses profissionais, podem estar chamando diretamente no Instagram Isso aí. deles, tá? Ou pode comentar lá que a gente manda o contato deles pra você, tanto de fotógrafo, editor e também estúdio, locação do estúdio. Exatamente, Falou? gente. Você quer gravar seu curso online, gravar seu material, fazer uma gravação externa, ensaio fotográfico. Nossa, tô falando rápido pra caramba. Precisa Que até narrar isso, agora mano. futebol. É isso aí. Fechou? Futebol. Acho que agora a gente tá pronto pra ir pro boletim. Vambora? Conta paga. Conta paga. Conta paga, isso aí. Vambora. Vamos lá, gente. Vai.
Quem vai começar? Vai, Zerinho. Quer que eu comece? Vai tu, nego, melhor. Que depois eu vou hoje tô aliviando no o modo assunto. Porque automático com vocês. já tá lá em cima, né? Já começa lá em né? cima. Aí depois Já- eu vou já descendo um começa lá em cima. pouquinho. Eu vou dar uma notícia que aconteceu nessa quarta-feira, dia 30. Pra Polêmica. fechar o mês. Polêmica. Fechar um mês com chave de ouro, de forma né? correta, né? Não, e a gente já iniciou o mês, né? Então, E pra iniciar um Fechar mês, bem, as pessoas iniciar bem. ficarem Exatamente, pensativas aí qual lado aí a galera independente, né? Cada um esteja de um lado, a gente respeita isso, mas é bom nós pensarmos um pouco, né? perfeito. Concordo. Com certeza. Botar um é importante. pouquinho o pensamento, a lógica ali pra pensar, em vez de deixar pensarmos sobre por nós, né? A gente pensar um pouquinho. Nesta quarta-feira, a deputada federal Coronel Fernanda do PL de Mato Grosso do Sul alegou que mulheres trans estão roubando o lugar de mulheres biológicas. A declaração foi feita durante uma sessão na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. E a parlamentar declarou que mulheres cisgêneros não deveriam dividir espaço com mulheres transgêneros. E quem se manifesta? Ai, Jesus. Érica Hilton. Pessoal. Que ela Ela. habla, né? Chega a dar dor de cabeça. Aquela vozinha de Marlboro. Pra quem não conhece, Érica Hilton é uma deputada federal do PSOL de São Paulo, tá, gente? E ela não hesitou em responder à deputada Coronel Fernanda. Vamos ver. Vambora. Que a gente fala Solta o som. e mostra. Obrigada, presidente. Bom, primeiro queria chamar a atenção das mulheres desta comissão para que nós não caiamos no cinismo e nem na desonestidade intelectual. Nós sabemos muito bem o que está colocado na centralidade desse tipo de narrativa e de discurso que quer excluir a mulheridade de mulheres transexuais e travestis. É claro que o conjunto de mulheres da sociedade brasileira tem suas particularidades. Nenhuma de nós nesta sala somos iguais, presidente. Nenhuma de nós temos a mesma composição social, fisiológica, anatômica, porque o espectro de mulheridade ele é amplo e ele tem que contemplar a diversidade. Então, tentar usar características biológicas para excluir, para desqualificar a mulheridade de mulheres trans e travestis é sim transfobia. É sim transfobia escrachada. Inclusive, esse discurso biológico já foi utilizado muitas vezes, já disse isso em uma outra oportunidade e vou repetir, para dizer, por exemplo, que mulheres negras não precisam de anestesia no parto, porque as mulheres de verdade são as mulheres brancas, que as mulheres negras isso, que mulher... É o discurso biológico da exclusão, o discurso biológico do preconceito, o discurso que não leva em consideração qual é o recorte histórico, social, a qual nós, mulheres transexuais e travestis, estamos inseridas na sociedade brasileira. Esta comissão aprovou uma nota de solidariedade a mim quando um deputado foi extremamente violento e esta comissão tem que chamar para si a responsabilidade de não permitir que falas como essa, mascarada de preocupação com a mulheridade, com mulheres de fato, o que é mulher de fato, para dizer da mulher que pare, para dizer da mulher que menstrua, para dizer da mulher que tem cólica, nós precisamos tripudiar, massacrar, açoitar, violentar o direito de outras mulheres, porque estas mulheres, ao não terem estas práticas biológicas, são menos mulheres, não são vítimas do patriarcado. Nossa população vivem às margens da sociedade. Nós estamos em 2023 e somente nesta legislatura nós conseguimos chegar a esta casa. Sabe por que não estávamos aqui agora? Por exatamente discursos como esses, que nos empurram para as mazelas da sociedade. Porque a sociedade ainda nos enxerga como menos mulher e ao nos enxergar como menos mulher, também nos enxerga como menos cidadã. Cidadã que não merece proteção, cidadãs que não podem estar nos esportes, cidadãs que não podem receber, como a deputada falou, ser consagradas em agremiações e em festivais. Nós temos que estar aonde? Nas esquinas de prostituição, nos cárceres, no drogadicídio. Aonde que é o nosso lugar, se também não é aqui discutindo uma agenda de direito a todas as mulheres? A luta das mulheres transexuais e travestis nesse país nunca excluíram nenhum tipo de mulher, porque a luta de outras mulheres precisam excluir a nossa existência.
Sem contar que nós estamos diante de um cenário que aumenta gradualmente a violência contra nós. E quando parlamentares que foram eleitas pelo povo usam deste espaço de representação para dizer contra a dignidade desta população, o que nós vemos são travestis que têm seus corações arrancados. O que nós vemos são travestis e mulheres transexuais que não conseguem empregos porque não são consideradas dignas do mercado de trabalho. São expulsas de sua casa porque existe um sentimento no parlamento brasileiro que corrobora com a cultura de ódio, de preconceito e de estigma. Porque o Supremo Tribunal Federal precisou discutir sobre a proteção dessas mulheres, porque este parlamento segue calado. Não só calado, porque se seguisse calado seria menos pior, mas segue boferando, segue dizendo asneiras o tempo inteiro, abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual. O que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis com orientação sexual? Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios. E nós chegamos aqui sim, deputada, mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti. Eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade. Vítima da... A sua opinião não me importa. Vítima da violência, do ódio, do estigma, do preconceito, e a senhora terá que aceitar que nós não falaremos só sobre a agenda de direito de mulheres transexuais e travestis. Nós temos um projeto para este país, um projeto que inclui todas nós, um projeto de dignidade, um projeto de emancipação, um projeto de vida, um projeto de pertencimento, um projeto de direito e um projeto que vai na contramão daquilo que é produzido aqui numa tentativa de parecer proteção de grupo A ou grupo Z, quando na verdade não está se preocupada com proteger as mulheres de verdade, nas palavras da deputada, estão perdendo espaços para as mulheres transexuais e travestis. Que espaços são esses? Porque aonde nós estamos é a pergunta que não se calará. Aonde nós estamos? Que espaços são esses? Quantas deputadas transexuais e travestis nós temos nesta casa? Quantas médicas transexuais e travestis nós temos neste país? Quantas juízas? Quanta advogada? Nós não queremos que nós sejamos retratados porque estamos ganhando concurso XYZ. Nós queremos espaços dignos na sociedade. Nós queremos o nosso direito à cidadania. Nós queremos o nosso direito à vida. Nós queremos andar nas ruas com as nossas cabeças erguidas, sem medo de sermos mortas, violentadas, ridicularizadas, estupradas pelo simples fato de sermos quem somos. E discursos violentos, criminosos, discriminatórios como esses que nós não toleraremos. A nossa passagem aqui não será figurativa. Nós temos um propósito: defender a vida de todas as mulheres. Não deixar que nenhuma mulher negra, indígena, com deficiência, do campo, quilombola, nenhuma mulher seja esquecida, seja pisada, seja açoitada. Para que as mulheres avancem, todas nós precisaremos avançar. E este é o nosso compromisso. Então eu peço à mesa, presidente, para que leve em consideração, para que este espaço, já vou concluir, para que este espaço não seja um espaço que aprofunde desigualdade, para que este espaço não seja um espaço que açoite ainda mais uma parcela vulnerável, precária, miserável da população brasileira, mas que o parlamento possa se comprometer a garantir uma política de vida, de dignidade, de emancipação e direito a todas as mulheres, inclusive mulheres transexuais e travestis, que são mulheres como quaisquer outras. E não é o achismo, a opinião de pessoas que sequer sabem o que estão falando que vão negar isso. Nós não precisamos da legitimidade da opinião de nenhuma deputada nesta casa. A nossa luta é árdua, é histórica e nós avançaremos. Queira o ódio, o fascismo e a intolerância ou não, mas não permitiremos calada que falas de ódio e preconceito seja bosferada pela boca de nenhuma parlamentar nesta comissão ou nesta casa. Muito obrigada. Já foi o suficiente, né? O Foi suficiente para as pessoas que têm um pingo de sã consciência, discernimento. Mas sabe o que eu acho preocupante nessa questão? Porque a oratória dela é muito boa mesmo. Sim. O cara é preparado. Opa. Não, Ela é preparada. Ela é bilíngue. Ela Foi, é bilíngue. foi, Ela, desculpa. ela se identifica como mulher, então é ela. Sabia que ela é bilíngue? Fala português e bosta. Ela. E isso é que é preocupante, porque a oratória dela é muito boa, ela é muito boa nas palavras, sim. Por mais que ela. Já reparou que ela começa falando
Assim, ela vai Ela aumentando, vai falando. É uma E montanha-russa, aquela voz fala vai entrando dela. dentro da tua cabeça. Ai, me dá uma dor de cabeça. A voz dela é daquela de Marlboro antigo, sabe? Aquele derp vermelho. Os 30 e 40 poucos mil anos que de ela ganha fumante. de salário, mas os benefícios ela poderia, né? Ir numa fono, né? Coisa, né? Com certeza. Enfim. Com certeza. E a preocupação, né, a gente mudando de assunto, é que as pessoas que não têm, né, o discernimento e são realmente manipuladas disso, não raciocinam. Não para pra pensar. Que história é essa de que mulheres pretas, dessa história de que mulher preta não precisa de anestesia? Não. Alguém já ouviu dizer sobre isso? Não, o primeiro ponto é, A ela engravida? narrativa. Não. Então por que ela tá falando isso? Por que ela quer usar o espaço dela pra poder falar por mulheres pretas que engravidam? Mas geralmente quem reclama é quem não vive o problema. E outra Típico, coisa, ela fala que ela não quer invadir, né? Aham. Mas Invadindo. Aí, invadir, Eu, não quer particularmente, invadir, não conheço invadindo. uma mulher que pariu sem auxílio de Mano. anestesia. Ah, se a mulher não conseguiu, parabéns para A ela. não ser que seja o parto normal. Minha esposa foi parto normal, mas ela precisou de ajuda. Então, não precisa de ajuda. Ah, normal. Mas, cara, não existe. Mas como nós somos um programa de relevância, trazemos aqui sem fake news, Sem fake precisamos news. fazer, tem entretenimento, tem sempre Não, sabe o que eu achei engraçado? assim. Uma parte da Mas- fala dela, Ah, que ela chama, nós não sei o que lá, anatômicas. Mano, Uhum. anatômicas. é porque é igualzinho, né? Uma mulher trans pra uma Não, mulher ela usou o biológica, termo é tudo igual, né? mulheridade. 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 Ela fala, a dicção dela é Cíntia maravilhosa. Chagas agora deve estar se contorcendo. Viu? Mulheridade, Mulheridade, nossa. nossa senhora. Sim. Sororidade. E ela fala que não invade, né? Que elas não invadem, né? Mas eu Biologia, trouxe um né? vídeo aqui bem didático pra gente ver. Vamos ver o vídeo, Vambora, gente? partiu. Vamos lá. Boa. Vamos ver. Uma mulher trans vence e bate recorde de levantamento de peso com 200 quilos a mais que a segunda colocada e gera revolta na comunidade esportiva. No dia 13 de agosto, Anne Andres, homem de nascimento, levantou 387 quilos, batendo o recorde mundial de levantamento de peso feminino. Não apenas isso, Anne simplesmente dobrou o recorde mundial e levantou nada mais, nada menos do que 200 quilos a mais do que a segunda colocada, vencendo a competição feminina com uma mega vantagem jamais vista no mundo esportivo. Logo após a competição, as redes sociais foram tomadas de críticas à participação de Anne. Outras levantadoras de peso também se manifestaram contra a decisão dos organizadores do evento. April Hutchinson, uma ex-campeã da modalidade, expressou sua indignação nas redes sociais, considerando a situação como injusta. Esse peso todo é uma marca que mulher biológica alguma conseguirá atingir. Vocês têm que entender que esporte é biologia e não identidade. E se um indivíduo nasceu homem, certamente terá bem mais força física do que uma mulher, afirmou ela. April afirma ainda que muitas outras atletas compartilham dessa visão e fizeram reclamações a respeito. Muitas delas até mesmo desistiram de competir quando souberam que Anne participaria. Poxa, treinamos pesado o ano inteiro para esse dia tão esperado e vem essa pessoa e rouba todos os nossos sonhos? Inteirou a moça. Ela apontou ainda que existe uma lacuna no sistema, onde o indivíduo pode se identificar como mulher e competir, e já no dia seguinte voltar a se identificar como homem, sem o menor critério. Isso não é e nunca será igualdade de condições, afirmou. A jogadora de vôlei e campeã olímpica Ana Paula Henkel disse: "É inacreditável isso, e o pior é o silêncio das pessoas que dizem que protegem o sexo feminino. Esse tipo de inclusão que tentam nos empurrar goela abaixo significa a exclusão das mulheres", disse a ex-atleta. Já os advogados de defesa de Anne responderam às críticas em um post nas redes sociais, afirmando que mulheres trans são mulheres de fato, e quem disser o contrário estará cometendo crime de racismo e poderá responder seriamente por isso. Eu acho que uma Complicado, imagem. né? Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Já tá ali a resposta. A própria mulher já fala, né? E Maíva, falar. como mulher também, ela, né, tem seu espaço de fala aí. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre a respeito disso, né? Uhum. Fala assim, quando o homem é ruim no esporte, ele se identifica como mulher e vai disputar com outras mulheres que fica mais fácil. Caraca. E realmente forte. é bem... É ridículo. Chega a ser ridículo. Porque, assim, você tem o direito de ter uma opção sexual, de Sim. escolher, né, o que você quer seguir, seu caminho. Mas, como ele estava falando aqui antes, né, eles estavam conversando,
não tem como comparar a força masculina com a força feminina. Exato. Incomparável. Não tem Biologia como. não tem ideologia. Não, né? não tem. É biológico, entende? Então, é desonesto, é desumano. E uma coisa que ela falou que dói na alma, eles se preparam muito. Sim. Isso aí. Elas abdicam de coisas, elas sacrificam. Sacrifica Pra tá ali- família, vida, Sim, momentos com o alimentação. filho, com o marido, ou até mesmo com esposas, né? E em prol de um esporte, Sim. de algo que se prepara um ano inteiro, ou anos, pra chegar aquele momento, e de repente chega um homem, só porque o fato que ele se identifica como mulher, e ele toma um espaço que não é dele, que não Complicado. convém a ele. Então, com certeza, isso tá totalmente errado. É o que eu falo. Não tem problema nenhum essa mulher, esse homem, essa pessoa trans competir. Sim. Por dentro de uma categoria deles. Se ele é biologicamente homem, então ele vai competir. Ah, mas ele pode estar vestido de mulher. É a escolha dele. Cada um faz o que você bem Que entender, realmente você se identifica. lute pelo seu espaço, não Pronto. que invada o espaço de Não, outras tomar pessoas. espaço de outro, aí você tá roubando de fato Sim. o espaço de fala, o espaço que foi conquistado. Porque eu tenho certeza, as mulheres que antes queriam competir nessa categoria, mulheres que lutavam por esse esporte, hoje elas também não aceitariam isso. Porque Não, se a com mulher certeza. conquistou 1 milímetro que for de espaço, elas têm direito de delimitar o espaço delas também. E assim, é muito triste, né, a gente ver uma situação dessa e achar que é normal. Sim. Aí, como uma deputada dessa, Erika Hilton, né? Ela é Paris Hilton do Paraguai. Perdi da Shopee. Dizer que não, mulher trans não quer ocupar espaço de mulher. Como que não? Elas agora querem tomar poderios de voto, que antes era voltado para as Para as mulheres. mulheres, isso aí Agora não, sim. agora para as mulheres trans também. Aí agora elas querem ocupar espaços no banheiro público, querem ter o direito a acessar banheiros públicos, sendo que a gente não sabe. Acaba com Como a mérito, Mônica né, disse cara? na última nossa entrevista, que a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma Não, pessoa. sim. Um homem que Exatamente, quer se identificar como Exatamente. mulher. Então qualquer homem pode entrar no banheiro feminino. exatamente. Então eu me identifico como mulher, então eu posso entrar no banheiro feminino. E se for um cara mal intencionado? E Já aí? teve Já casos. teve casos, Já teve casos de abuso Nos sexual em Estados banheiros, Unidos gente. já aconteceu no Brasil. Já teve. Então, assim, é muito triste. Vocês têm todo, né? No caso de mulheres trans. Se você é mulher trans, se você é um homem trans, se você se identifica dentro desse grupo, cara, lute pelos seus direitos. Ocupe aí, o seu espaço de Sim. forma democrática. Exatamente. Recebam votos, concorram, criam projetos de lei, mas não tome espaço de mulheres, não tome espaço de pessoas que estão preparadas para aquilo. Sim. Né? Então, Eu fica quero aí a minha saber minha- por onde minha andam fala. as feministas. Nessas horas elas somem. Eu quero saber Nessas nessas horas elas somem. por onde Cadê? anda vocês, Claro que elas somem nessas feministas. Cadê vocês agora? Pra poder falar isso daí. Mas, enfim. Tem Alma lavada. Alma lavada. Bem. Uma lavada. Ai, olha só tu Alma mesmo. lavada. E Lavadíssimo. pegando um gancho aí dessa importância da gente ocupar esses espaços para poder falar de coisas relevantes, como é esse podcast lindo, maravilhoso. com certeza. É um espaço relevante, é um espaço democrático. Mulher trans, se você quiser fazer um comentário, criticar, ou até mesmo se convidar para vir aqui defender sua tese, o Com ambiente certeza, está fica à aberto, vontade. o espaço Sim. está aberto para que elas possam falar também. A gente, diferente de vocês, a gente não delimita espaço. A gente inclui vocês para que vocês também possam falar e defender suas Todo teses. mundo tem voz, com certeza. Perfeito? E com, Perfeito. e com relação à questão de força, né? Sim. A diferença entre Mano, a 200 mulher quilos a e mais, não, é muita coisa, cara. É muita coisa. Essa mulher parece até comigo, né? Parecido. Tem uma Eu parte falei, da eu falei, parece matéria, que porque foi bom. não foi inteira, que Então. as mulheres mesmo da competição falam que nenhuma mulher biológica aconteceu. vai chegar a esse patamar de bater esse recorde Isso de aconteceu 200 no vôlei quilos a também, mais. cara. Ah, bem lembrado. Aconteceu Sim. no vôlei, colocaram um MMA. atacante no vôlei. Sim. Irmão, a mulher tava cortando bola de cima da rede e tava matando É no quase a mulher lá vôlei, é na embaixo. natação, é no Entendeu? levantamento de peso, é no boxe. Cara, Sim. no próprio fisiculturismo, cara. A mulher que ela se propõe a ser um atleta de fisiculturismo, o que acontece? Determinado ponto, assim, eu não sou nenhum especialista da Sim, da mas você área e tal, acompanha, que né? fique bem claro, mas se estiver falando besteira, podem me corrigir, Não, mas a gente tá com licença poética porque Ah, nós isso- fazemos isso aí, achismo. A gente tem um foro privilegiado. Tem um foro privilegiado. O achismo. O achismo foi intencional. Você tá Isso. achando que tudo aqui é bagunça? Aí Você vai- chega um determinado ponto que o que as mulheres fazem? Elas fazem uso de quê? Do hormônio masculino. Por quê, né? Exatamente. Por que Só será? com isso vem muita coisa. Assim, mulheres sofrem muito com isso. Sim. Entendeu? Sofrem muito O com corpo isso. não tá preparado pra receber isso, não. Tá preparado. Biologicamente, Existe, não tá preparado. existe uma mudança. Muda a fisionomia, muda a estrutura corporal.
muda órgão genital. Muda tudo. Muda tudo. A pessoa fala assim, mas não pode. Se a pessoa se identifica, pode. É a escolha própria Mas da pessoa, fica dentro entendeu? dessa categoria de nascença. Exatamente, Concordo. E dando continuidade aí a essa questão da importância da nossa saúde, né? Sim. E nesse mês a gente tá falando sobre saúde e sobre Setembro Amarelo. Enrolei um pouquinho pra entrar nessa... Mas esse mês de Setembro Amarelo e Juntos pela Vida, né? Existe uma frasezinha que o pessoal Sim. tá usando bastante, que é Juntos pela Vida. E nós do podcast, Somos TDN, nós também abraçamos essa causa. Com certeza. Nós também queremos debater. Claro, com certeza. Nossa convidada da semana, Especialista. a Maeva, terapeuta, já atendeu pessoas, já conversou com pessoas. Eu, como um estudante ainda de psicologia, Ai, que a gente legal. tem conversado muito sobre isso na sala de aula, a gente tem debatido muito sobre esse Setembro Amarelo, a gente vai fazer ações também de conscientização e acho que um espaço legal pra gente falar sobre Claro, isso, com né? certeza. Acho que a informação é muito importante e faz parte, né? E nesse mês, lembrar da importância da prevenção do suicídio, né? O porquê desse mês amarelo. Com né? certeza. Setembro Amarelo. Com certeza. É uma campanha que convida a refletir e pensarmos e conversarmos sobre esse tipo de causa, né? Cada vida importa, não independente Todas elas. Sim. da sua escolha, da sua ideologia, cada vida importa. Com certeza. E setembro ele veio esse mês para incluir e trazer uma reflexão sobre a saúde mental, que hoje é um problema que tem avançado muito na sociedade. Muitas pessoas têm sofrido com esses tipos de uma doença que pode ser patológica, pode ser o ambiente a qual ela está inserido, pode ser até mesmo Eu sou prova viva provocado. disso. Eu sou prova viva disso. Então, assim, são várias situações que podem desencadear problemas emocionais, físicos e mentais. Exatamente. Então, setembro trouxe esse mês, né? Foi algo muito importante que foi votado no Congresso, que foi dadas as honras aos deputados que apoiaram esse projeto. Acho que foi unânime, foi uma das poucas Sim, causas com que foram certeza, unânimes. Teve poucas barreiras ali. E essa conscientização, que nada mais é do que falar sobre esse tema. Tirar os estigmas que existem nele. Exatamente. Tem que ser tirar esse discutido. tabu, né? Tem que ser Sim. discutido. Tem que ser falado sobre o problema mental, né? Porque a pessoa que tem um problema emocional e mental, ela não é doente. Ela não é uma pessoa louca. Ela está passando por essa fase. É isso aí. Então, assim, a gente pode prevenir, né? Como a gente pode prevenir esse tipo? E a importância da gente falar desse Setembro Amarelo? É conscientização, é falar sobre, né? Falar mesmo de suicídio, falar mesmo Sim, de pessoas, porque relembrar pessoas, porque né? é muito claro, cara. Aham. Não, pode, fica à vontade, fica à vontade. Espaço é O tranquilo. programa é de boa, tem problema não. Temos um convidado. Vai Eu tenho falando, convidado mano. mais, gente. Porque, assim, a gente tem que falar muito sobre isso, porque, cara, é muito, muito nítido como que as coisas vão Vai acontecendo. né, E cara? eu falo, eu sou prova viva disso. Entendeu? Assim, tudo começa ali na ansiedade, você Aham. começa com ansiedade, o negócio evolui pra uma depressão, e a hora que você chega e você fala assim, pra que eu tô vivo? Uhum. Entendeu? Qual o sentido de estar vivo? Sim. E aí que dá merda. É aí que é um lado obscuro, né, cara? É, exatamente. E se você não tem lugares. Entendeu? E outra coisa que eu falo pra todo mundo, assim, um dos caras que eu gosto muito, que eu comentei mais cedo aqui, que é o Chester Bennington, tatuagem da banda e Linkin tal, Park. gosto pra caraca. O cara, 3 dias antes, ele tava com a família, feliz, rindo, brincando, ninguém Tem até imaginava. vídeo, né? Tem Tem vídeo vídeo dele deles, com a família, tanto que eles falam, né, a esposa dele, ela depois, ela publicou essa foto e ela falou assim, a depressão estava, o suicídio estava ali, mas nós não fomos possíveis de identificar. Punk. Porque assim, não, tranquilo. Porque de certa forma, às vezes o cara, ele não quer preocupar ninguém com isso. Ele Sim. acha que o problema é dele e ninguém tem que se meter. Isso. Entendeu? E é o que eu falo pra todo mundo. Quem quer se matar, não fala. Sim. Entendeu? Você deu no EP passado com a Mônica, que você contou o caso do policial. que Foi, tava exatamente, tranquilo, e ele entendeu? se suicidou. Então, tipo assim, é um tema que tem que ser discutido. Tem que ser discutido, entendeu? Não pode ser normalizado. eu falo a por mim, pessoa eu nunca tem na minha- depressão, não pode ser Não normalizado. pode ser normalizado. E as pessoas, é o que eu acompanho muito, né? Muitas Não pessoas... pode romantizar o assunto. não pode romantizar. Tipo, porque é grave, é grave. Cara, Entendeu? é uma parada, um assunto sério. Procure ajuda psicológica, converse com pessoas. Existe igreja, existe comunidades, existem influenciadores que estão dispostos Sim. a prestar essa ajuda. Isso aí. Então, assim, existem vários lugares que você pode... não quero conversar com a minha família não vai receber bem essa Porque informação. realmente tem gente que não entende, acha que é bobeira. Isso é coisa da tua cabeça. Para com isso e tal. Mas não é, cara. A coisa é séria. Então, assim, é e a sério. prevenção?
é conhecimento, gente. Como é que a gente pode evitar esse tipo de incidente? É conversar sobre, é falar sobre, é dialogar com pessoas que são da área, da saúde, pessoas que já passaram por isso. Então, converse. Sim. Conhecimento é poder. Em todos os sentidos, em todas as suas formas. Na política, no empreendedorismo, na saúde. Cara, não importa. Conhecimento é poder. E nada mais superior a isso. É ser solidário. É você se colocar no lugar da pessoa. É você entender a dor da pessoa. A empatia, É você conversar. né? Ter empatia, exatamente. É ter empatia. E, cara, você não tá sozinho. Entenda isso. Isso. Você não. que passa por algum tipo de problema mental, algum tipo de distúrbio. Cara, conversa com pessoas. Conversa. Você não tá sozinho. Existem milhares e milhões de pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Muita gente, muitas certeza. É a pessoas. doença do Hoje, século. eu Já é uma costumo considerada falar uma que hoje- epidemia, basicamente. Hoje é a doença do século, cara. Eu falo por mim, eu nunca imaginei ter na vida. Sim. E é muito engraçado que eu acredito muito nessa coisa de conexões, de momentos, porque nós vamos. O mês começou e não foi nada programado. mesmo? Nós recebemos a Maeva aqui, que Sim. tem, além de você que está Aham. estudando, né, Luiz? A Maeva que já está aí numa longa caminhada, que, né, terapeuta, dá palestras. E os holofotes hoje é só pra você. que tá aqui, ó. Usando minha perninha, que hoje o Vem cá, programa é seu. Eu quer se consultar, né? Já vou ficar. vai Ah. ser entrevista barra consulta, Consulta, né? gente. Sei, meu Deus do céu. se Então, prepara. querida, fica à vontade, o programa realmente é seu. Pode falar o que você quiser. E a gente quer saber um pouco da sua história. Quem é você, como é que você começou. Onde Como habita, se onde você- vive. Onde habita, onde vive. A Onde gente sempre frequenta. fala Globo isso. Repórter, gente. Globo Repórter. é de frente com o TDN. Gostei, amo a Gabi. Então, gente, eu sou a Maeva Santiago, como eles já falaram, né? Eu sou uma baiana, Ih, maneiro. nordestina, Maneiro. que adotou o Rio de Janeiro como lá por conta do meu esposo. Ele é daqui, Aham. morador de Xerém, da Xerém, terrinha. Siri. Terrinha. Beijo, galera de Xerém. E vim morar, retornei pro Rio de Janeiro, na realidade. Passei 10 anos fora daqui e retornei por conta do casamento, né? Voltei a morar aqui. Esse processo de descoberta, Uhum. né? Do meu propósito, da minha jornada aqui nessa terra, que todos nós temos um. Ninguém sim, tá com aqui pra certeza, brincar, não. Ninguém pra tá à fazer toa. número no mundo, Sim, fazer não. peso no mundo. Não, Foi por conta daquele rapazinho que veio aqui interromper o podcast. Imagina. Foi por conta dele. E quando ele nasceu, acredito que quando um filho nasce, Uhum. nasce um novo momento da sua vida, uma nova pessoa. vida renasce, né? Junto com o filho nasce você, Aham. de verdade. Nasce você de Falou verdade. tudo. sim, entendi. E houve algumas situações com o pai dele, Uhum. né? Não sou casada com o pai dele Uhum. hoje. Uhum. E acabamos tendo o divórcio, separamos. E ali eu tive que recomeçar do zero, com um bebê com menos de 1 ano no colo, Nossa. sem emprego, sem casa pra morar. E fora do seu estado, né? Ali, Não, basicamente. não era Ah, já aqui, tá- já era na aqui. Bahia. na Essa Bahia. situação foi na Bahia. Aham. Então eu não tinha emprego na época, porque eles não tinha nenhum ano ainda. Nossa. Não recém-nascido. tinha casa, porque eu deixei a casa, deixei Aham. tudo pra trás. Eu sou uma pessoa muito decidida. Aham, Então, isso é legal. quando eu Sim. decidi, é fim, acabou, acabou. Então, eu peguei meu filho, peguei as coisas que eu tinha ali, que era só roupa, É. e fui morar na casa de um casal de amigos, que são os padrinhos de Caleb, que me receberam muito bem na casa deles. E ali eu não tinha dinheiro nem pra comprar um pão. Com a criança, um bebê que usava fralda descartável, que precisava de toda uma alimentação. E foi assim que eu recomecei a minha vida. Dali eu consegui um emprego na área da contabilidade, que eu nunca trabalhei nem na área, mas eu precisava de uma oportunidade. Sim, e a única sim. coisa que eu falei pra eles foi: olha, eu não tenho experiência. Mas tenho vontade. Mas eu tenho força de vontade, eu tenho um grande motivo pra aprender essa função, Sim, que é o meu Tá filho. muito isso no mercado, hein? É. E foi aí que eu comecei. Dali em diante eu comecei. Aí, aos poucos, eu consegui alugar uma casa. Minha mãe Isso aí. veio me ajudar. Reconstruindo a vida. Fui né? reconstruir minha vida. No meio desse turbilhão, o meu salário era um salário um pouco mais que um salário mínimo. E eu pagava o aluguel, eu sustentava meu filho. E Sim. nesse meio tempo, eu disse assim: tá pouco ainda, vou fazer uma faculdade. Maneiro. Igual eu. Sim, a gente... Um pouquinho a dívida. Tem coisa não pra pagar, menino, né? coisa pouca. Tô com tempo sobrando, eu vou fazer uma faculdade. E foi aí que eu comecei a fazer a faculdade à distância. Aham. Eu trabalhava o dia inteiro. E à noite, quando eu colocava meu filho pra dormir, ficava com ele um pouquinho, eu estudava. Olha só. Fiz na faculdade de gestão financeira.
E ali começou a jornada, mas ali você não entende, né, os propósitos de Deus na sua vida. E quando eu falo de Deus, não tô falando de placa de religião, não tô falando Isso aí, de nada. Eu tô falando do Criador dos céus, da terra e do universo. Acabou, que ele é meu isso aí. pai. É só isso, Sim, tá? Amém. Isso aí. Então, a gente não consegue entender. Quando você tá no início do processo, você não entende o propósito, aonde aquilo vai te levar. Com certeza. É difícil Entende? você entender. Não, você na hora que você tá sofrendo, que você tá passando, você não entende isso, os porquês. E é aquela máxima, né? Você só vai saber o trajeto quando você estiver andando. Exatamente. Né? Então, Falou tudo, amigo. que isso. E aí Olha, poeta. Gente, por favor, já escreve essa frase e bota o nome dele embaixo. Bota minha cara. É isso aí, Vou exatamente. escrever na lápis. Porque quando a gente tá ali no sufoco, você olha e fala assim, pô, Deus, Mas por quê? É isso aí. por que disso tudo? Tem que ser eu. E a gente faz aquela pergunta, né? O que eu fiz pra merecer Merecer isso? isso, Você se pergunta. Não, aí é aquela... Não, Mas o cara. deserto só é dado pra quem suporta, né? Exatamente. Que Entendeu? isso, Tem jeito. só vive como é que é aquela fase do processo? Só vive o propósito quem suporta o processo. Que essa é de Instagram puro. Essa, mano, Essa o é. nego já tatuou, essa é boa. Essa É boa. verdade. E aí, nesse processo todo, meu filho sofria muito. Porque ele era muito... Só tinha mim, Criança, né, bebê? Ele só tinha mim. E a minha mãe começou a ficar doente. Ela não tinha mais condições de cuidar do meu filho. Caramba. E mesmo assim, ela tava fazendo quentinha. Quentinha pra vender, pra ajudar nas despesas, né? Após isso, né, eu tomei uma decisão naquele momento. Eu falei assim, eu vou deixar esse trabalho e vou trabalhar com minha mãe nas quentinhas. E foi o que eu fiz. Então, eu saí do trabalho e fui vender quentinhas. Então, eu saía de manhã, ia batendo em porta das empresas, né, dos comércios lá, da feira, oferecendo a quentinha pras pessoas. E voltava pra casa enquanto minha mãe tava preparando o almoço pra fechar as quentinhas, ajudar ela. E aí, 1h, o sol de meio-dia, pegava aqueles carrinhos de compra. Nossa. Enchia de quentinha e saía pra entregar nos comércios locais lá. E depois voltava pra casa e dali a gente ia toda a jornada de novo. Limpar tudo que tinha sujado, almoçar. Isso já era umas 3, 4 horas da tarde quando eu conseguia almoçar. Trabalhoso, hein? Trabalhar Sim. com alimento, nossa. É. muita coisa. Demais. É Era de cansativo. segunda a sábado essa jornada nossa. Caraca. E só que tem uma questão, né? As pessoas, elas veem você fazendo, elas começam a fazer também, Isso aí. né? E a venda começou a cair. E eu falei, Deus, agora eu já não tenho mais como manter as coisas aqui junto com minha mãe. E eu disse, vou ter que voltar pro CLT. E eu não queria. Eu queria continuar tendo um tempo com meu filho, né? Porque o CLT, ele te trava muito, né, cara? Toma muito do seu tempo. Muito. Isso de uma oportunidade no Instagram. De uma vaga de emprego que eu até desconfiei, né? O Instagram é meio complicado com essas questões. Disse, tá, mas tá aqui, eu vou fazer o cadastro. Fiz durante um tempo. E quando eu nem lembrava mais, eles entraram em contrato. Olha, tá tendo um processo seletivo, você mandou seu currículo. E eu fui pro processo seletivo meio no escuro, sem saber exatamente o que era. Nem, tipo, foi que foi. Fui. Raça Só na foi. coragem. Isso é maneiro, hein? Quando eu cheguei lá, era a Boticário, né? Uma multinacional. E era pra trabalhar na área de supervisão. Então, todos os benefícios era o que eu precisava naquele momento. Era um salário legal, Sim. era uma função legal. Meu filho ia ter plano de saúde, eu ia ter plano de saúde. Então, todos aqueles benefícios que você Sim. fala, nossa, é o oásis. Caiu com uma luva aqui. É isso que eu preciso. Estou no céu. Só que sempre tem um mais, né? É. Kinder Ovo. Kinder Ovo, é. A vida do proletariado é um Kinder Ovo. É um Kinder Ovo. E daí foram três fases do processo. Pessoas, assim, altamente capacitadas, assim como eu. Eles escolheram a dedo. Eu até falei com o pessoal do RH. Falei, gente, eu nunca fui pra entrevista de emprego. Com tanta gente boa como nessa entrevista. Massa. E eram 3 vagas. Acho que tinha cerca de 15, 20 pessoas. E eu perturbei o meu pai, né? Meu pai. Meu eterno. Falei, pai, você sabe o que eu preciso, né? Eu sei que eu acho que cada uma tem uma questão ali, mas eu preciso. Essa vaga é o que eu preciso. E eu olhei e eu pedi e ficamos nessa espera. Isso foi em fevereiro. Quando acabou o carnaval, eles mandaram mensagem pra mim. Parabéns, você conseguiu, você foi uma das pessoas. Eu tava já esperando a jornada do guerreiro, tá ligado? Sim. E aí, eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, muito grata. Eu falei, caraca, finalmente agora as coisas vão começar a andar. Eu vou ter uma dignidade, eu vou morar num lugar legal com meu filho. Só que
O carnaval que eu tô falando é o carnaval de 2020. Nossa, pandemia. Sei qual é. Quando chegou em março, que eles iriam mandar toda a lista de documentação pra gente fazer, os exames. Aham. Pandemia, coronavírus, fecha tudo, lockdown. Caraca. E assim, o coronavírus veio com a mão, o meu emprego foi pela outra. Nossa. E isso você tava na Bahia? Sim. Nossa, velho. Você é a prova viva, Maeva é a prova viva de que muitos dos que ficam em casa, que a gente ouviu muito na TV, na internet, prejudicou. Prejudicou muita gente. Muito desses artistas que estavam na internet, achando que tava lacrando, mandando o povo pobre, principalmente, ficar em casa. Ninguém ficou sem sua empregada pra lavar sua roupa e fazer sua comida. Claro que não, sua babá. Impossível, Sua babá, querido. louco. Aí o pobre fica em casa, não morre de coronavírus, mas morre de fome. Porque se você não tem como comer, Aí ficou aquela máxima, básico. tipo... vai estudar inglês, vai estudar música. Mano, que inglês, que música. Pô, como é que eu vou trazer comida pra dentro de casa? Com isso. E como é que tu deu a volta por cima disso daí? Como é que você passou? Porque nesse período, cara, eu fechei minha empresa. De fato, assim, a gente fechou as portas, porque não tinha, os clientes tudo cancelou. Eu falei, vou fazer o quê? Eu vou ficar... Ninguém tava preparado. Ninguém tava pra isso. preparado, ninguém, de se fato. preparou. Mas foi nisso também que eu abri uma outra empresa. Eu falei, não, vou fazer esse limão uma limonada. Exatamente. Mas tive que dar a volta por cima. E aí, chegou a pandemia, Chegou a pandemia, nós morávamos primeiro baque, né? Nós morávamos de aluguel. Aham. E aí, não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro pra pagar aluguel. Não tinha mais... Daqui a pouco não tem mais dinheiro pra comer. Aham. E a única solução que nós encontramos foi ir pro interior da Bahia, morar na casa da minha avó. Que era onde ali? E era um lugar que eu não queria de jeito nenhum. Então eu me desesperei. Por quê? A minha avó mora na roça. Mas é roça. Roça. É sertão. É assim, ó. Caraca. Aqui é uma casa, aí passa mato, lago, sapo, papagaio, periquito. Aí tem outra. Sim. É dessa pegada. É zona da... Você zona sabe da a cidade? Caatinga? Mais Será ou que é menos próximo dali, isso. que é na Bahia, né? É na... A Caatinga pegada. Onde ela mora? É. Ela mora no interior de Serrinha, Bahia. Caraca, é Terra chão, da hein? vaquejada. É, isso aí. Isso. É chão, hein? João. E ela não mora em Serrinha Centro, ela mora no No interior de Serrinha. É tipo Santa Serrinha Cruz da já é o Serra. interior. Ela mora no interior. Interior do interior. É tipo Santa Cruz da Serra, Xerém. Ainda não. Da Baixada, a gente é interior da Baixada. Quiçá fosse Xerém. Não, Sim. não é. É interior. Interior mesmo. E assim, eu Caraca. falei, gente, e eu me desesperei. Eu falei, cara, É uma outra o realidade, que eu né? vou fazer da minha vida nesse lugar? Tu já tinha quantos anos, assim? Isso tem Que tem pouco... 4 3 anos, né? 4 anos, né? por aí. E aí, eu falei, cara, não tem mais o que fazer agora. Caraca. Não tem mais o que fazer. Eu vou trabalhar com o quê lá? Eu vou... Meu filho vai estudar onde? O que é que meu filho vai ser? Uhum. Não, claro. Entende? Sua preocupação maior é seu filho. Sim. Porque quando somos nós mesmos, né, cara? Eu não sou pai. vai Eu de não sou boa. pai ainda, mas eu sempre Não que você vi... saiba. Eu, Ih, já botou um pulguinha. Ele Não sei. repensando. Sei. É a Mas eu prioridade, vejo, literalmente. exatamente. É a Mas prioridade. eu vejo assim, cara, que quando você se torna pai, o filho é pai, então ele sabe como é que funciona. Cara, as coisas mudam. Eu vejo lá em maluco. casa meu pai também, entendeu? Toda a correria dele, até hoje também, entendeu? Então você vê que quando você tem um filho, tudo muda, né, cara? Sim. Tudo muda. Assim, a sua vida é o segundo É uma plano, literalmente. responsabilidade, Sim. né, cara? É, a sua vida é segundo plano, literalmente, É. entendeu? Quando eu falo com minha mãe que eu vou dar um neto pra ela, ela fala assim, cala a boca, você não sabe nem ser pai, você não sabe nem ser filho, vai ser pai. Aí que bom, é coerente. Mãe é dele, pro- né? mãe- A mãe dele é coerente. A mãe sabe o filho que tem, né? Sabe. Fala, mãe, vou dar um Qual neto é o pra nome da sua senhora. mãe? Gilvanda. Gilvanda, um beijo, sábia. dona Gilvanda sábia. Muito Muito sábia. Todos eles concordando com sua mãe agora. Tá assim, Você tá foi feio. parar no interior de Serrinha. Eu fui. Eu tenho uma foto que a gente tá no carro, Aham. indo pra lá. E quando eu faço a palestra, eu falo que essa foto é a foto do fundo do poço. Que é quando, assim, você acha que não tem mais pra onde ir. E ainda tinha um espaçozinho, assim, aí você entra um pouquinho mais. Vamos mostrar essa foto aí. Mostra aí, Sérgio. Mostra aí, gente. Então, é a foto do fundo do poço, essa. Caraca. É a foto que eu tô até sorrindo, mas a minha alma tá dilacerada. Nossa. E eu cheguei lá, sem perspectiva nenhuma de vida. Passei alguns dias falando, ok, vamos entregar os pontos, não tem mais o que eu lutar aqui. É isso e acabou. Só que eu tinha 2 escolhas ali, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu tinha 2 opções ali, né?
ficar naquela posição da vítima do mundo, que deu tudo errado e que não tem mais o que fazer. Vítima da sociedade. Exatamente. Tá. Ou pegar Transferir a culpa, né? ou pegar aquela situação e fazer alguma coisa com aquilo ali. Sim. E eu preferi a segunda opção. Legal. Então, eu peguei aquela situação e falei, bom, eu tô aqui, eu não tenho como sair, trabalhar em algum lugar, então eu vou pra internet. Então, o que eu vou fazer na internet? E aí, daí eu pensei e falei, cara, eu vou ser assistente virtual. Eu tenho uma bagagem de mais de 13 anos na área administrativa. Então, eu posso muito bem prestar serviços de forma remota. E aí, ali iniciou uma jornada. Eu decidi, então eu peguei o Trello. Fiz- Famoso Trello. Amo. Uso pra caramba. E fui colocando ali o passo a passo que eu precisaria para abrir aquela empresa. E fui ticando um por um. O que eu preciso? Escolher o nome. Criar identidade visual. E fui indo. Até quando teve tudo pronto. Ficou tudo pronto. E eu não tinha dinheiro para investir no sentido de cursos. Sim. Então, eu comia o YouTube. Eu amo o YouTube. Então, eu comia o YouTube. Por mais né? que seja a ponta do iceberg ali, Sem já querer cortar é... vocês, mas Sim. tem uma frase do Einstein que ela fala muito sobre isso aqui. Eu procurei ela agora, que essa frase é sensacional. Ele fala assim: só há duas maneiras de você viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem, e a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Muito coerente, Maneiro, muito A forte. maneiro. frase do Einstein é Sim. fortíssima. Muito, Sim. Caraca. muito boa. Boa mesmo. E aí, ali, eu comecei a estudar. Como a casa da minha avó é pequena, então a minha avó, os bichos da roça, meu filho era pequenininho, então ele brincava muito. Então, algumas vezes eu conseguia acordar 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas, pra ter sossego, pra conseguir estudar, pra conseguir fazer as coisas. Que era zona né? rural, né? Era zona Sim, rural. é zona rural. Ela mora lá até hoje, ela não sai de lá de jeito nenhum. Costuma. É. Né? Chega um Não momento da adianta. vida... E assim iniciou. Foram 3 meses, todos os dias, sentando no computador, como se tivesse cliente, sem aparecer nenhum. Legal. Já se comportando, Isso. já mentalizando aquilo que vai Exatamente, acontecer, exatamente. né? Tá vendo? Até Vai que ser maneiro, hein? chegou o primeiro cliente, que ficou comigo por quase 2 anos. Disciplina é o nome disso. É. Por quase 2 anos, né? É uma clínica que era de São Paulo, que acreditou no meu trabalho, e eu comecei a fazer todo o atendimento para essa Maneiro. clínica. Tu gerava já conteúdo na internet? Não. Gerava, mas eu não tinha iPhone, eu não tinha. E eu tenho até os vídeos antigos, né? E aí eu sempre mostro pras pessoas. Eu falei, olha só, eu comecei com o que eu tinha. Eu comecei gravando da forma que eu tinha, com a roupa que eu tinha. Sim, Mas é maneiro. isso aí, Certíssimo. é começar com o que você tem, É cara. começar. Sim, começar, é o primeiro iniciar. passo. Tem um vídeo, né, que eu gravei, que eu gosto muito dele, que tem um mosquiteiro. Não sei se vocês sabem o que é mosquiteiro. Sim, Lá sei. no Nordeste tem aquele... Fica em cima da cama, assim. Pra proteger dos mosquitos. Sim. Então tem um mosquiteiro no fundo, assim. Mas era o que eu tinha, era a minha realidade. Sim. Entende? Eu tenho uma foto, eu comecei a fazer entrevista. E daí Deus me deu inspiração, falou assim, ó, faz entrevista. Você gosta tanto de falar, você gosta tanto de se comunicar. E eu comecei com a cara e a coragem de convidar as pessoas no Instagram pra fazer entrevista. Maneiro. Nem tinha esse negócio de podcast ainda naquela época. Já tava... Assim, é. E comecei a fazer entrevista, convidava as pessoas. Eu não tinha muitos seguidores, mas eu convidava. Maneiro. O máximo que a pessoa pode me falar um não, e não pra mim é o mínimo. Isso tudo durante o período Não, de já pandemia. tenho. O Sim, não já tem, com durante o período de certeza. O pandemia. período de pandemia foi até legal com isso, porque o... Foi um boom, né? O live ficou muito forte, né? Sim. Geral fazia. O streaming ficou Sim. muito forte. Pegou uma onda ali que te favoreceu, né? Sim, e aí eu comecei a convidar as pessoas, eu fazia entrevista. Só que eu não tinha também o equipamento, nada. E aí eu tenho uma foto, que é uma panela, aquelas panelas de inox. Eu botava um travesseiro e sentava em cima dela, da cadeira. Caraca, maneiro. Aí tem um móvelzinho assim, aí eu pegava a impressora, botava o notebook em cima e aí conseguia gravar. Eu pedi pra minha mãe tirar foto. E aí, foi assim que eu comecei. Que maneiro, Foi dessa forma que eu comecei a gravar, né? Teu Todos os primeiro meus cliente conteúdos. ali e tal. Foi tudo dessa forma. O meu computador, o meu notebook, eu tenho ele até hoje. Ele tinha 10 anos na época que eu tinha aquele computador. Quando travava... Ele ficava... Ele não consegue ficar em pé. Ele fica assim, ó. Pra lá, pra cá. Que até ele não aguenta mais. ele já tá cansado. Até ele fala assim, minha filha, quando que você vai entender? Que eu não sirvo mais pra isso. Mas era o que eu tinha pra começar. Exato. Sim. Eu tinha só aquele maneiro. computador, um celular que eu comprei usado, que ainda me passaram a perna, ela todo quebrado. Tenho ele até hoje lá guardado. Sim. É maneiro Lembrança. quando a gente conta, né? Sim, mas quando Mas na passa não é realidade, maneiro, que não. ódio, cara. Quando passa, irmão. Isso Punk. aí. E foi Maneiro. assim que eu comecei, foi Mas dessa você, na forma. sua cabeça, você já entendia que
você estava naquela situação, mas era um momento de transição? Ou era aquele tipo assim, cara, eu só tô, mas eu tô aqui, não sei pra onde isso vai me levar, só sei que eu estou. Cara, eu sempre confiei muito em Deus, né? Não. Sim. Eu sempre tive ele como minha base. Aham. Então eu não tive muito contato com meu pai Aham. físico, Sim. né? Eles se separaram e, infelizmente, né, houve essa ruptura, então Aham. não tivemos muito contato. Então, o meu pai, toda a minha base sempre foi em Deus. Não na religiosidade, Sim, mas aham. em Sim, Deus. mas é isso aí. Entende? Na espiritualidade. Eu bato Exatamente. muito nessa Isso. tecla com relação a saber diferenciar Deus e a religiosidade. Sim, sim, A religião é um produto do homem. Sim, é instituição, Entendeu? né? É Foi criado pelo instituição. homem. sim. E Deus é Deus, irmão. Então, tipo assim, existem duas coisas diferentes. Eu bato muito nessa tecla e é legal saber que você... Sim, Você também- apesar de que eu Entendi escolhi isso, né? ir pela vertente do evangelho, né? De ser, claro, de exatamente. ser da São linhas, religião, né? Aham. mas não significa dizer que você tem que, quando você fala de Deus, você tem que estar evangelizando todo não, mundo pra sua religião. Acho que o melhor A palavra- evangelismo é a sua vida, né? Cara? É o seu comportamento, Ah, é o seu dia a palavra, dia. a palavra já diz Até que porque nós somos a igreja, né? Exatamente, nós somos o templo dele. E a palavra já diz que nós acreditamos no que crermos, não no que vermos. Entende? Exatamente. Isso é bom. Sim. E aí, olha, respondendo a sua pergunta. Não, fica à vontade. Eu não nunca ia imaginar que eu ia chegar onde eu estou hoje. Maneiro. Nunca. Aham. Nunca foi um propósito, nunca foi algo que eu disse assim, olha, eu vou começar daqui e quem Isso. sabe amanhã eu tô no palco. Nunca. Aham. Eu vou trazer. Mas vou é fazer o exatamente trajeto isso, a aqui. A gente nunca... planejamento. Não foi, não Até foi porque isso. a vida não é assim, né, cara? A Não vida foi é dessa assim. forma. As pessoas pensam que a vida é linear. Não, Não é. é. O- Hoje eu Uma ando por doideira. caminhos que eu nem imaginava que eu iria Sim. caminhar em algum momento da minha vida, entendeu? O sonho de estar num palco, o sonho de ter um livro foi da minha criança. Foi lá da minha criança, da minha pré-adolescente, que via aqueles filmes de Hollywood, aquelas mulheres todas arrumadas, executivas, viajando. Aham. E eu disse, gente, eu quero ser isso. E aí, ao Mentalizou aquilo, mesmo cara. tempo, Foi alimentando. ao mesmo tempo, vem aquela voz, mas quem é você pra ser isso? Né? E quantas pessoas que estão assistindo esse podcast aí agora tem um sonho, tem um objetivo e fala assim, não, mas isso é muito pra mim. Uhum. Eu não vou alcançar isso. Isso aí é pra ela, pra ele. Aham. Não. Eu digo pra você que é pra você também. Pra quem quiser e quem estiver disposto a pagar o Pagar preço. o preço, isso aí. Porque existe um preço Alto. e muito alto a se pagar pra você viver os seus sonhos. É muito aí. choro, Sim. é muito Entende? desespero, é É. muita crise de ansiedade. Muito. É muita abdicação coisa. também, né, cara? Muita coisa. Aí eu até Precisa respiro acordar. fundo. Pois é, Você muita tem que se coisa. abdicar de muita coisa Sim. também, abrir mão de muita coisa. E o E mais aquilo. difícil assim, né? Vai, manda. Mas o problema é que, assim, muitas pessoas, elas têm vontade de viver o sonho, mas não têm vontade de pagar o preço. Exatamente. Entendeu? E o preço é muito alto. O preço, às vezes, é as pessoas não acreditarem em você. É você as pe- sozinho. É você sozinho. É a pessoa ver você ali, às vezes, na tua correria e debochar do que você tá fazendo. Exatamente. Isso é o que mais Entendeu? acontece. Debochar do que você tá fazendo, achar que o que você tá fazendo Esse de perda certa de forma. tempo. Não, Sim. a palavra que mais me enoja é quando alguém fala assim: esse cara é um sonhador, pô. Putz, cara. Irmão, mas eu sou um sonhador. Mas a gente vive Entendeu? sonhando. Ai, Aí eu eu sou- eu te vivo trata numa sonhando. situação que te coloca numa posição de pena. Nossa, Nossa, eu fico gente. revoltado com isso, irmão. Tadinho. É. Isso acontece. Ai, quando lança um tadinho. Vocês sabem, né? Obviamente que eu trabalho na rua vendendo uns pãezinhos, né? Aham. Sim. De quantas das vezes eu já, tipo assim, Não, e- atendi pessoas que estavam comprando o produto ali, tadinho, compra aí pra ajudar Nossa, ele. mano. Obviamente, ó, tá ajudando, porque é meu ganha-pão, Sim. entende? Mas Pô, pô, Obviamente. você isso- concorda que é melhor que nem Mas, compre? gente. Sabe? E aí, se você parar realmente pra você debater com esse tipo de pessoa, aí você já é arrogante. Não vale a pena. Você Não vale já a é pena. tudo. Não vale. Você respira, Não vale muito a pena. obrigado, você vai lá, atende, É igual, pede eu pra admiro. Deus abençoar e iluminar a mente Exatamente. dessa Eu pessoa, admiro porque- muito, cara. Muito Entende? pessoas Isso assim aí. que tem essa força de vontade, que tem essa vontade de vencer, de querer fazer acontecer. Entendeu? Que nem ontem eu tava com os amigos ali, ouvindo uma música no Tomando bar, coró, né? tomando um negocinho. tomando um negocinho. E pô, um menino, cara, um garoto de 12 anos de idade, vendendo palha italiana. Aham. Sabe? E Muito aí, legal. aí você vê o menino assim, indo de mês em mês, e as pessoas, sabe? Cagando, aham. nem olha, não dá uma boa noite, não manda aquele negócio que, Pô, é criança, que me velho. machuca. Seja criança, adulto, o que for. Custa você boa noite. Sim. Posso te apresentar meu trabalho? Claro que Dá teu pode. trampo aí. A pessoa tá trabalhando, A né? pessoa, não, Você realmente a pessoa não já ter ali chega o- com vergonha É. de, tipo
tipo assim, desculpa te incomodar. Não, você não tá me incomodando, você tá trabalhando, irmão. Sim. Exatamente. Você estaria me incomodando se chegasse aqui com arma tentando me render pra levar o que eu tenho. Isso aí. Entendeu? Agora Falou aqui tudo. não, você não tá me atrapalhando. Aí eu conversando com ele falou assim, pô, cara, eu trabalho, pô, não tenho nem necessidade de estar aqui, mas, poxa, eu quero fazer minhas coisas, não me falta nada, mas só que eu quero trabalhar. Ele falou, já comprei meu videogame com dinheiro disso aqui, Olha que legal. já compro olha aí. um tênis que eu gosto. Sim. Cara, é isso. Existe, É isso. inclusive, a gente pode até um dia procurar esse casal por Santa Cruz. Existe um casal que vende doce, uns copos, sabe, de doce. Que vão casar. São estrangeiros? Que vão casar, o que Nossa, casaram, sensacional, eu vi eles isso aí estão construindo casas, eles Isso estão aí, pô. construindo um casamento, tudo realmente. Só que é o que eu tipo, falo, cara, à o venda Brasil, na rua. mas é o que eu falo, o Brasil, ele tem essa coisa. Tem. entendeu? Essa Sim. peculiaridade. Aqui Sim. no Brasil, você anda de bicicleta, você é fudido, desculpa o termo. Sim. É. Como se, pô, entendeu? Lá fora você tá, Você tá ajudando com O planeta. Ecologicamente Correto. correto, entendeu? Agora aqui você anda com a bicicletinha, pobre, não tem nada. Irmão, Tá pelo ferrado. amor de Deus, cara. Tudo tem um começo, né, cara? Tudo. E o começo, assim, pra muitos parece, a pessoa já começou, olha como é que ela tá bem, olha o livro dela, olha, sabe, olha ela indo no podcast. Isso. Mas, cara, a galera É não muito sabe o fácil. trajeto E é que muito fácil cada apoiar um depois que deu passou. certo, né, cara? Pô, Depois isso que deu aí- certo é muito fácil Todo apoiar. mundo Você é acreditava em foda, você, meu todo irmão. mundo torcia por Ó, você, todo entendeu? mundo sabia. E aí fluiu. Aconteceu. E aí... Ah! Foi, assim... Eu só chorei uma noite. Ah, foi. Pedi a Deus. Pisquei choro o durou uma olho, de noite, a repente alegria chegou veio pela manhã. 3 Caraca. livros, palestras, foi assim. Ah, já teu terceiro livro? Esse é o terceiro. Que maneiro. Que legal, não Livro sabia. Bem maneiro, eu tava Maíra, lendo, eu tava vendo aqui o inclusive. prefácio dele, livro bem maneiro. Gostei, É. gostei. História de E- mulheres que despertam para viver o propósito. Exatamente. Forte. Gente, vai, ó, quem quiser Subtítulo saber forte. mais do livro, vai estar o Instagram aqui da Maeva, tá? Sim. Pode acessar lá, perguntar como adquirir, saber um pouco mais. Se Sim. quiser conversar com ela, tirar Também. dúvida, vai lá, aqui no Instagram. Tá aqui embaixo, vai lá, é só Sigam chamar lá ela no lá. Instagram, porque ela também, bom? o conteúdo dela é muito bom É, também. e pertinente também. Com certeza. E aí foi esse processo, né, acontecendo. E aí, daí eu casei, Uhum. né? Deus Você ainda restaurou. tava lá. Eu tava na Bahia, Aham. meu esposo aqui. Deus... Caramba, distância? É, Foi então, pela internet? então, Várias perguntas. esse assunto do meu casamento dá outro É, podcast. ih, caraca! já deixando a deixa aqui. Um próximo episódio. 3.2. O que acontece? Ele já foi meu marido no passado. Há muitos anos atrás. 8 anos atrás. Não, mais de 10 anos atrás. Antes do Maneiro. antes do Caleb. Ih, nem sonhava em ter Caleb. Ah, tá. Nós casamos, nos separamos, nós sempre fomos muito amigos. Ele viveu a vida dele aqui, eu Aham. vivi lá. Tocou o barco. Sim. Aham. Vida que segue. Depois de Ele mandou aquele oi 10 sumida? anos. Ele mandou oi sumida. Não, nós sempre nos falávamos. Sim, Ah, entendi. Tem alguns manteve. ex que ficam como amigo, né? Sim, sim. A maioria não, graças a Deus. Minha Porque mulher, depende sim, do término deixa não. também, né, cara? Porque depende do término também, né? São términos Sim. e términos. Né? É, Tem términos de incompatibilidade. As pessoas falam assim, olha, não dá pra gente poder continuar. Esse é pensamento amizade. diferente, Entendeu? cabeça Eu só tenho diferente. 2 tempo- ex que sou amiga, né? Ele, no caso, tinha, né? Agora o ex tornou atual. Só tenho um. Só tem um amigo. Tornou Que oficial. é ali. amigo de muitos anos, né? Meu ex de 18 anos, então. É, Eu tenho 37, aí já é. Nossa, já é museu já. Falei pra ele, é um karma. É um carro. Já se tornou um karma. Ele mora fora do Brasil agora, carro mas. velho foi na enfim. garagem assim. Você... É um karma, mas eu gosto muito. Só tem uma história. É um Aquele amigão. Buick velho que É. os americanos têm na É isso garagem. aí. Assim, fica... É um amigão meu. E aí, então, enfim, isso aí daria outro Aham. podcast, esse relacionamento. Então nós voltamos, Aham. casamos, tudo bonitinho. Legal. E eu voltei pro Rio de Janeiro. Legal. E aqui no Rio de Janeiro que começou esse processo. Aham. né? Mas foi. Só começou porque você já começou a cavar lá atrás. Não, eu comecei a plantar lá. Isso aí. Quando eu cheguei aqui, eu continuei trabalhando Sim. trabalhando como assistente virtual. Aí, daí acabou indo pro Instagram. Legal. Aí eu comecei a trabalhar com a parte de Instagram, né? Eu montei uma Tornou uma agência. ferramenta de trabalho. E aí eu tinha designers, pessoas que faziam toda a parte de posts, de Aham. identidade visual das pessoas. E não me pergunte como foi, porque eu não tenho como te explicar. Mas geralmente Só é foi. assim, cara. De repente, Aham. eu fiz o meu primeiro evento de Xerém para mulheres, que foi o Mulheres Fênix. Que maneiro. E não era formada em terapeuta ainda, mas eu sempre Aham. tive esse O feeling queiro da- humano, Ah. né? De ajudar, de falar, de ouvir.
Tanto que todo mundo falava, faz psicologia. E existem Sempre coisas, assim, né? Quando a gente... existem Entendi. coisas que nem é formação em si, né, cara? Não, vem com você, é da Você sua se alma. forma pra você ter a propriedade É de identidade, é identidade. Exatamente. Não tem Mas jeito. assim, a questão de você ter talento pra coisa... Sim, não. é. É Eu seu, trabalhei com é seu. uma É igual jornalismo. jornalismo é questão de... Coisa, Assim, a entendeu? pessoa vai se Aperfeiçoando. aperfeiçoalizando naquilo, Exatamente. vai se tornando melhor. Exatamente. Diploma não te distingue. Não. Se distinguir não nunca. tinha estudante de direito esquerdista a favor do PT. Ai, falei, tu leve. Ai. Eu que eu tô homenageando a galera. Teria ministro da Justiça do PCdoB, se né? diploma dissesse alguma Entendi. coisa, não tinha Não- formato, não. estudante de direito Não esquerdista. tinha presidente analfabeto E não no poder. tinha, É, exatamente. pois Obrigado. Concordo. Vamos voltar. Vamos voltar, cara. Vamos voltar Ó, pro advogado foco. tá caro, Olha, gente. tá, cara. Eu trabalhei com uma advogada que ela era psicanalista também. E, cara, muito gente boa, doutora Jane. E a gente podia trazer ela também um dia aqui, que é muito Sim. maneiro, gente finíssima. E ela foi uma trajetória muito parecida, você falou. Ela, na época, ela já era advogada, já Sim. tinha sido policial militar. E ela fala que o processo de terapia dela, quando ela começou a estudar psicanálise, ela falou que ela já era psicanalista antes. Mas a sua mente era, porém ela não tinha autoridade Não tinha um diploma que estrutura, infelizmente precisa. mas ela já via que a vida dela foi um mosaico que Pra aquilo. foi construído para justamente hoje ela é uma terapeuta, hoje ela presta consulta, ela tem um projeto social que ela Sim. cuida de milhares de mulheres do Brasil Sim. inteiro. E, tipo assim, tudo isso aconteceu por causa da vida dela. A história dela, não foi a faculdade, não foi a sala de aula Não, que deu é. essa bagagem pra ela. E quando eu comecei a lidar com ela, que eu trabalhei com ela e tudo mais, eu fui um assistente dela. Eu falei, cara, eu comecei a me apaixonar pela psicologia, mais por conta dela, pelo papel dela, do que de fato assim, vou fazer uma psicologia, porque eu já era publicitário, eu já trabalhava na área. Eu falei assim, pô, cara, mas por que psicologia? Por que a saúde mental? E acho que vai de encontro com o que você tá falando, né? Sim. O mosaico da vida, ela se Sim. conecta com o seu chamado, seu propósito de vida, né? Exatamente. E Isso é foi isso que maneiro. aconteceu comigo. Eu tinha uma mentoria que era Aham. pra ajudar as pessoas a destravar, pra gravar Sim. vídeos e tal, Aham. quando eu trabalhava com o Instagram. E a minha mentoria, ela era toda de autoconhecimento e eu não tinha percebido. Caramba. Eu já fazia esse trabalho com as pessoas. E até um dia que uma menina, eu pagava ela pra fazer análise do Instagram das pessoas e me dar um feedback dela. Eu gostava sempre de ter um segundo olhar, além do Sim, meu. Importante. E ela fez isso com o meu. Ela falou, Maiva, seu Instagram não tem nada falando sobre Instagram. É totalmente autoconhecimento, parece que é coach. Uhum. E aquilo me Pô, ligou o alerta. Já Eu tá falei, pronto peraí, ali, né? gente, é mesmo. Por que eu falo tanto sobre autoconhecimento se eu trabalho com Instagram? aham. Verdade. E eu não gostava daquilo. Uhum. Eu fazia porque era necessário. Foi uma oportunidade que apareceu, né? E as pessoas começaram a me procurar, né? Porque eu sou muito Ativa ali, chatinha aham. também com as coisas. Deixa eu ver, não tá legal. Deixa eu me ver aqui. Não, tira. Faz outro. Eu sou assim. Até é hoje um eu sou sistemático assim. ali, Sou. mas Design pra mim tem que perfeccionista, né? estar Claro, bonito. mas é eu sua sou, marca que você eu tá sou carregando. enjoada. Isso aí. Entendeu? Não, mas tá Entendeu? certo, né? E daí, eu comecei e fiz esse evento Uhum. com a Cara é Coragem. Foi a primeira palestra que eu fiz, E assim, deu contando a quantas minha pessoas, história. assim? Você lembra? Foi um evento. Foi Eu fiz no um salão. primeiro, Eu né? fiz no evento salão de beleza, né? Da minha Aham, amiga, que eu não maneiro, tinha maneiro. espaço. E acho que foi umas 10, 15, no máximo 15 mulheres. Que maneiro. Que E aí foi ali que eu contei a minha história a primeira vez. E é engraçado que quando a história é sua, quando você conta, se você não tiver cuidado, você desmerece a sua história. Porque você não acha que é tanto. Exatamente, é. Você não acha que é tanto. Verdade. Exatamente Então, por isso. muitas vezes, as pessoas chegavam chorando quando eu fazia a palestra. Porque às vezes a gente E não consegue falava- enxergar o nosso mérito. né? Exatamente. Caraca, como você conseguiu passar por tudo isso? E pra mim, sempre foi Passando? tão simples, gente. Se bobear, a história da pessoa é mais difícil que a sua. Ah. Entendeu? Aham. E eu falei assim, mas gente, Nossa, mas... Não entendo, eu não entendo por que as vida. pessoas veem tanta coisa assim nessa história, uma história tão simples. E aí, quando você começa a fazer esses processos de autoconhecimento, você começa a entender que aí entra a importância, né? Da crença de uma crença chamada de crença de não merecimento. É quando você não aceita, por exemplo, um elogio. Sim. Quando você não aceita que você... Nossa, olha que legal, você é bonito. Olha, parabéns pelo que você fez, aquilo te incomoda. Ah. Fica meio que Nossa, não, fica mas... desconcertado. Isso, tem, É por exemplo, baratinho, é. tem gente que, por exemplo, fala assim, olha, você é bonito. Ah, que nada, é você. Aham, são seus olhos. Isso, ela não aceita Aham. aquele elogio, que lhe incomoda. Então isso é uma crença de não merecimento. Aham. Parece eu.
Pois é, trabalha isso. hein? Aqui, ó. Então, eu sempre falo para meus pacientes, alguém falou, você é bonito, fala, obrigada. Aceite. Por mais que isso seja muito difícil para você, aceite. Porque isso é um start para outras coisas. Porque às vezes a gente impede de coisas boas vir pra nossa vida porque a gente não aceita, a gente acha que não merece. Eu não mereço viver isso, eu não mereço estar logo ali aqui. no início. As palavras têm Exatamente. poder, né, cara? Muito poder. Eu também acredito muito nisso. Muito poder. O peso que a palavra tem, não só o peso, o poder que ela carrega. Sim, quando porque ela tá é escrito. murmuram muito, né, cara? Tá Nossa, escrito, pessoas que né? murmuram Tá também. nas escrituras. Exatamente, Isso aí. Então, assim, começou dali. Dali eu comecei a me profissionalizar, porque eu também tenho isso. Eu sou uma pessoa que, se eu não entendo, eu vou estudar pra entender. Porque eu não vou fazer só pelo meu achismo. Eu acordei e falei, nossa, eu vou montar um podcast. Aí eu vou só pegar e falar. Tudo. Entende? Então eu acredito que tudo tem que ter um preparo. Sim. Tudo tem que ter uma claro, estrutura, você tem que estudar, você tem que entender onde você tá pisando. E você já tinha um propósito daquilo? Ou você, não, eu vou me aperfeiçoar um pouco mais pra saber pra onde isso vai me levar? Ou, Eu comecei. Quero ajudar pessoas. Eu falei assim, cara, eu vou. Gostei. Finalmente eu tô vivendo. Aí eu lembrei. Eu não tinha essa noção. Eu lembrei depois. Caraca, era meu sonho de pré-adolescência lá. e tal. Que eu queria estar no palco. Ah, entendi. E ali eu conheci uma mentora. Aham. Comecei a estudar com ela a respeito das palestras, de tudo. E comecei Ela foi te a dando palestrar. te estruturando, né? Sim, e Aham. comecei a palestrar. E aí, no curso dela, né, ela fala, gente, um livro dá muita autoridade para um palestrante. Sim. E eu disse, meu Deus, um livro? Mas como é que eu vou conseguir fazer um livro? E ela foi falando. Até que surgiu a oportunidade, em seguida, de participar de um livro que é chamado Mulheres Extraordinárias, que estava na 5ª edição. Maneiro. Era um livro que tinha autoras até internacionais. Sim. A Luísa Brunet estava nele também. Maneiro. Uma cientista, que eu esqueci o nome dela, tem o olhinho puxadinho, ela é japonesa, ela é muito inteligente, aquela mulher, esqueci o nome dela agora, também tava. Então, tinha a Norma Brum, que é uma atriz, né? Sim. E foi um livro muito legal. Nós tivemos uma solenidade na Alerj. Sensacional, top. Pra quem não sabe, a Alérgica, ela é que for fora do... Agora a gente tem seguidores fora do Rio, tá? Só pra lembrar. Bem-vindo, bem-vindos. Paulo, Bem-vindos. Minas e Bahia. Maneiro. Pra quem não conhece, a Alérgia é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ficam os Isso, deputados estaduais, tá, gente? Sim. E aí nós tivemos uma solenidade, foi bem legal. E assim, foi um livro que foi ali que eu realizei meu sonho. O outro sonho, dois, o segundo sonho Aham. de ser escritora. Eu sempre quis ter um livro, desde a adolescência, eu já escrevi livros, mas É maneiro, né? Você falar assim, então é meu livro. É. Acho muito chique. Chique. E ali foi onde eu coloquei minha história a primeira vez em um livro. Foi Que nesse maneiro. livro. E logo em seguida apareceu um outro livro. E De assuntos distintos ou... a mesma coisa, são um grupo de pessoas onde cada um conta a sua história. Ah, O entendi. primeiro foi só mulheres. Sim. Aham. O segundo foi essa minha mentora de palestras. Ela fez com todos os mentorados dela. Ah, Eu legal. disse, cara, eu tenho que participar. Aham. Aí, mais uma vez, chega, né, a fé. Porque eu já tinha acabado de participar de um, tinha acabado de fazer todo o investimento Aham. pra ir pra São Paulo, pro lançamento, tal. É um custo, É né? um custo, é um custo muito alto. E daí, eu falei, cara, mas eu quero participar desse livro. Aham. E eu falei com o dono da editora, a gente nos tornamos amigos, inclusive é essa editora desse livro, que é a editora Maneiro, Chave Mestra. E aí foi assim que aconteceu. De repente eu tinha 2 livros. Maneiro. De repente eu estava palestrando. E aí eu comecei a sentir falta de ferramentas para ajudar as Aham. pessoas. E eu pensei... É tipo metodologia? Isso. Ah, Eu entendi. falei, Deus, tudo bem, até aqui eu fui com Aham. com a minha intuição. Sim. Mas agora eu tô sentindo falta de metodologia, de um passo a passo, de uma estrutura. Uhum. E aí, primeira coisa que a gente pensa, faculdade de Ah, psicologia. certo, sempre. Mas aí, eu não É senti... custoso, é tempo. Não é nem isso, mas eu não senti que era isso. Aham. Que era esse o meu caminho. Sim. Falei, ok, então tá bom, pai. Se não é pra faculdade de psicologia, o que eu vou fazer? Onde que eu vou adquirir esse conhecimento? Aham. Até que do nada, que eu não acredito em nada, se eu não acredito em acasos, nunca. Não, também não. Também Tudo não. é programado, tudo tem um porquê. Acredito que todos nós temos um motivo de Tem. estar aqui. E a gente vai contar nosso caminho. Hora de chegar, hora de ir embora, hora É de isso aí. tudo. Aqui É tudo isso aí. isso.
Tudo tem um time. Tudo. Pra mim não tem esse negócio de que, não, irmão, não tem jeito. A hora que for vai ser. Mano, é muito louco, né? Tá Falar, tudo muito é escrito. do nada. Não é do nada. Alguma coisa Alguma coisa aconteceu pra aconteceu. alguma Você coisa mo- acontecer. Você moveu de alguma forma. É isso aí. Nós somos energia. Tudo O que do há é Neida energia. é uma Isso aí, metáfora. exatamente. Do Neida é uma metáfora. Exatamente. Aí vai pro lado espiritual também, né, cara? Aqui também Sim. envolve muita coisa. É, aí é bizonho. Esse Bizonho, aí E você nós- tem que ter a cabeça. E eu muito- achei um post de uma professora falando sobre a formação dela como terapeuta especialista no universo emocional feminino. Eu falei, Ih, nossa, maneiro. que legal, eu quero trabalhar com mulheres. E aí eu me aprofundei mais um pouquinho, só que aí tem aquela jornada, né, do Aham. online, das lives. Sim. Eu falei, eu não vou perder meu tempo nisso. Fica, assiste 3 lives de graça, não essas sei o quê. loucuras. Eu falei, Depois não. abre o carrinho de venda. É simples. Eu tinha encontrado uma outra pessoa, eu não gostei do perfil Aham. dela. Eu falei, não é essa pessoa que eu quero aprender, eu não quero isso pra mim, eu não quero essa energia pra Sim. mim. A pessoa confunde autoridade com grosseria, e grosseria Isso, é uma não, coisa, é, autoridade é Com outra. certeza. Grosseria, Ele é ignorância psicólogo? pura. Não, é uma mulher. É uma mulher. Ah, tá. Que eu conheço. Não. Psicólogo é assim. É uma mulher. E aí eu falei, não é essa energia que eu quero pra mim, não é essa pessoa que eu quero ser Aham, no essa futuro. personalidade, Não, não é. Isso é legal, é importante você saber Sim. filtrar a personalidade da pessoa daquilo que vai te mentorear, que vai te guiar ali numa jornada. E daquela pessoa assim, mas ela tem muitos resultados. Pô, mas a preço de que aquela pessoa tem aqueles resultados É e uma exatamente personalidade isso, totalmente é. diferente da sua. Sim, Não, sim. cuidado, né? Tem que ter com você. cuidado, tem Fica que ter difícil até pra cuidado. você poder absorver também. É legal, Exatamente, eu não me Interessante identifiquei com daí. ela, então eu disse, não vou. Eu tinha até comprado um curso pra ir presencialmente, Aham. eu cancelei a minha ida. Legal. Só por um contato que eu tive num curso rápido online, eu não gostei da postura. Legal. E aí eu vi essa pessoa e disse, eu vou assistir só um vídeo dela. É simples. Se eu gostar dela, do ser humano, eu vou fazer o curso com ela. Maneiro. E foi isso que eu fiz. Assisti uma live e na live a mulher já tava se derramando, chorando, contando os resultados das Aham. pessoas, o quanto aquilo tocava nela. Eu falei, pronto, é esse perfil que eu quero. Humildade, humanizada, né? humildade. Bem humanizada, É essa pessoa que eu humanizada, quero. humildade, É isso entendeu? que eu quero pra minha Porque você se vida. identificou com o método que... Não é um método, mas tipo assim, pra É não ficar porque- aquela coisa programada. Isso, mas o porque jeito eu a acho que pessoa a melhor humanizar. forma de você se comunicar com as outras pessoas é você ser humano. Sim, ser. porque É nós você somos seres ser humanos, humano, Porque gente. entendeu? a gente compra de humano, a gente vende pra Exatamente humano, isso. a gente se relaciona São com humano. vidas, são vidas. Então, se você não conseguir se colocar, porque também entra a questão do ego também, né? Sim. A pessoa tá ali, ela tá na posição de fala, Sim. Tem que ter muito cuidado com tem que ele. ter muito cuidado com ele, entendeu? Sim. Muito cuidado. E ele aparece sempre. Muito. Toda hora, todos Na os verdade, dias, nós entendeu? nascemos com ele. É. E ele não vai Todos os embora. dias. E vai ter que Você não, aprender a você, não, dominá-lo. você não doma ele não pra você ver o que acontece. Ah, o quê? E daí eu fiz a formação, Maneiro. comi a formação, né? Porque eu queria muito Aham. aprender. E se identificou total, né? Muito. Aí que é melhor ainda. Porque toda a jornada, ela vai contando a história da mulher, o que a mulher foi conquistando. E entra muito dentro do que nós falamos Ainda anteriormente. Caramba, Então, pode toda a crer. jornada que a mulher trilhou pra conquistar, que tem tão pouco tempo, poucos anos que conquistamos Sei. pouca coisa ainda comparado ao que temos Aham. pra conquistar. E fui aprendendo as técnicas. Quando eu fiz essa formação, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar as pessoas. Precisa externar isso, Eu né? preciso colocar isso pra fora. Então, a primeira coisa que eu fiz, escolhi os meus amigos mais problemáticos. Inclusive, Não a Abraão sou tá no pouco. meio. Beijo, capivara raivosa. Ui, lindo! Te amo. E Eu aí, vou fazer a gente tem que fazer um programa com ele, cara. Gente, que não vou- vai ter essa acústica certa Não que vai vai dar pra ter. ouvir a nossa risada e a dele lá. Vai. É capivara, Capivara Capivara raivosa. raivosa. Nossa, meu Que a Deus. bicha come. Ele é de Xerém? é, Capivara. Capivara Porque raivosa. Segue ele no come, Instagram? Não, sigo não. come igual Cara, não sei segue, o quê. cara, é engraçado. Ele é Isso maravilhoso. Traz que vocês vão. Meu vai ser Deus, sorriso Tá garantido. pautado, tá pautado. E aí, foi assim que eu fiz. Foi Aprendi. rolando. E aí, falei, escolhi os meus amigos e fui toda feliz. O mais psicolocos. Sim. Falei, olha, eu me formei agora, eu vou te dar de presente todo o processo de gratuito pra você. Meu Deus. É engraçado que quando você faz isso, aí você vê aquela pessoa que precisa, tem ansiedade, tem Aham. depressão. Ela vira pra você e fala, não, eu não quero. Ai, Titum. Eu falei, oi? Puxa, por favor, amiga. Não tô entendendo, você tá depressão, com ansiedade, querendo se matar e você não quer? Caraca, e tem, né, esse tipo de pessoa. Muito! Muito. E só que naquela época, assim, quando você acaba a formação, você quer salvar o mundo. É. Super-herói, amado. Né? E tanto que eu, hoje no Instagram falo sobre a síndrome da boazinha. E depois eu vou discorrer um pouco a respeito dela. Maneiro. Mas eu queria salvar todo mundo. Sim. Eu tinha ferramenta, cara. Pô, você tá mal? Eu quero te ajudar. Tô aqui pra te ajudar. Você entende? E aí algumas pessoas aceitaram. Abraão foi uma delas que aceitou, que foi incrível o processo dele. Funcionou com ele? Funcionou.
Ele vai com certeza ele vai vir aqui falar de mim. E todo lugar que ele chega, ele fala de mim. Isso é Ele é maneiro, isso é incrível. maneiro. Isso Ele é maneiro. ele é uma alma muito grata. Mas também tem aquela questão, né? A pessoa tem que querer, né? Tem. Sim, você tem Não que- funciona se Não você não funciona quer. isso aí. Porque é o que eu falo sempre pros meus pacientes. Porque hoje eu já tô, né, vacinada. Eu falo, olha, Matos, Você quer. você tá vendo esse consultório aqui? Eu falo assim, exatamente assim. Eu faço todo o processo, explico como é, porque o meu processo é diferente do psicólogo. Sim, totalmente é diferente. Eu falo assim, olha só, se você tá vendo esse consultório, eu pago aluguel. Né? Aham. Tem que pagar luz. Eu tenho um filho de 5 anos que come igual uma draga raivosa, uma capivara Igual a raivosa. capivara Raivosa. Só que eu não posso perder meu tempo com alguém que não quer. Sabe por quê? Exatamente isso. Se fosse pra ganhar dinheiro, eu ia ser terapeuta, porque isso Sim, não vai, não vai me fazer qualquer enriquecer. outra coisa. Sim. Entende? Eu faço por propósito. Aham. Então você não vai, você vem pra cá. Você vai me tirar Perder meu 1 hora e tempo. meia da minha vida, que está 2 ou 3, que dependendo do caso, Aham. leva esse tempo, porque eu não fico com o cronômetro olhando, ai, tá, acabou seu tempo, eu não consigo fazer isso. É. Não é meu perfil, Não, não, é o- não é meu o jeito método, de né? trabalho. Aham. Eu não consigo trabalhar dessa forma, cronometrando tempo, porque eu acho que ali tem um ser humano. Sim. E eu não vou interromper o choro dele, eu falo, olha só, acabou o tempo. É. Eu não consigo ser Engole dessa. o- Problema engole é o seu. choro. Vai Engole o pra choro e casa. embora, tchau. Vai pra casa sofrendo, o problema é seu. Eu não posso deixar ninguém. Eu tenho isso comigo. Eu não posso deixar ninguém sair do meu consultório sangrando. Sim. Entende? Maneiro, maneiro. Ele tem que sair do meu maneiro demais. consultório com um band-aid, com uma feridinha tratadinha pra ir pra Aham, casa. limpo. Entendeu? É, muito maneiro. Então, assim, eu falo pra ela ou pra ele, porque eu atendo homem também. Legal. Se você vem pra cá disponível, querendo, falando assim, olha só, eu tô na merda, mas eu quero uma vida nova. Sim. Não quero mais nada disso aqui pra mim. Só que E eu o não homem tenho tem força. muito disso, né? De caras trazer tudo pra ele. Sim. Sim. E o cara... E homens são Silenciar, muito mais segurar. difíceis de fazer terapia. Homens são mais difíceis Sim, de fazer são, terapia. Porque tem o machismo, né? Agora, o machismo da real. Não Sim, é esse o machismo verdadeiro. louco que É. estão Não, criando aí. sei, que sei. ser homem agora tá errado. Não é isso. não é isso, é. Mas o machismo que diz assim... Homem não chora, Você não homem chora, é- você tem que suportar tudo. Você isso não... aí. Você tem que ser a rocha. O durão ali, aham. Sabe? E isso faz com que os homens não se permitam sentir. E aí tem essa levada de homem maluco que mata porque Sim, terminou, sim. que faz e acontece. Emocionalmente feridos, Porque né? não tem estrutura emocional. Porque tudo é estrutura emocional. Você passa por um monte de coisa e tem gente que por isso aqui se mata, por É isso isso aí. aqui tira a vida. Entende? Mas nossa, só por isso, mas pra ele não é só por isso. É Pra muita ela coisa, não é é só muita por coisa. isso. É aquela que a gente conversou, né? Sim. É ter empatia com a dor do outro e saber que, tipo assim, cara, pode conversar comigo, pode abrir comigo. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas viram e falam assim: nossa, mas você tá sofrendo só por isso? Ai, cara, eu já ouvi bem isso. Nossa, mano. Eu já passei coisa pior. Aham. Eu falo, nossa, você aguentou, Sim, o problema é seu, mas a estrutura dele é outra. Para! Parabéns, isso. Para de se comparar Não sua existe dor com o dor outro. pior Não existe ou melhor. um Sei. domômetro pra dizer, olha, a sua maior, a mas sua é eu menor. passei por... Mano, mas... e aí? Gente, tem que ter respeito. Aham, aham. Ah, mas ele tá triste porque perdeu o emprego. Já passei por isso. Dane-se, você tem uma estrutura. Você Você Pegada soube 12 anos. lidar com isso. Outras pessoas não Você têm entende? obrigação de saber lidar com Não. isso. Exatamente. Até porque nós somos únicos, nós Isso aí. somos seres humanos Isso é peculiaridade, únicos. né? Então você tem uma estrutura mental, eu tenho outra, ele tem outra, ele tem outra. Porque tudo influencia, né? A nossa biologia. Criação, a criação, ambiência. o ambiente. Isso aí. Entende? Tudo isso influencia. Então, assim, cara, você não sabe a dor do outro. Você não sabe com o que ele passou, então não desmereça. É isso aí. Não desmereça. E é típico, né? Até um pouquinho de terapia. Eu tô amando essa troca, né? Eu tô deixando. Será que- Entrevista barra terapia. É, mano, tem que caminhar junto. né? Claro. Mas você acha que, tipo assim, esse perfil, essa personalidade de pessoas que tende a desmerecer a dor do outro, ela tem uma patologia ali pra alguma coisa, uma tendência, um problema neurológico? Um narcisismo. É isso que eu não queria usar essa palavra. Eu mas uso porque eu levanto uma bandeira contra eles infinitamente. Então, porque, tipo, eu tive um caso, não atendi ninguém, mas na família, que a pessoa apresentou muitos traços há muitos anos. E eu faço consulta, eu tenho acompanhamento psicológico, Sim. minha mãe também, minha irmã também. Show. E todo mundo tem seus terapeutas diferentes, Sim. mas e a gente começou a conversar e a gente identificou uma pessoa na família que é. Sim. E em um momento assim da situação, eu peguei e falei pra pessoa, falei, cara, mas você é narcisista. E aquilo, pra mim, foi como se tivesse tirado um lacre assim da ferida na hora. Brac! Arranquei. E eu peguei e falei pra pessoa. E a pessoa absorveu aquilo de uma forma, assim, que eu não esperava. A pessoa sumiu da minha vida.
Oh, que delícia. Mas sumiu assim. Não tem como desaparecer. porque Exatamente. é familiar, muito próximo. Aham. Mas, tipo assim, delimitou um espaço. Agora aquela pessoa, ela pensa de vir falar comigo. Claro. Ela sabe que, tipo assim, as técnicas que ela usava de Sim, manipulação não vai comigo funcionar mais. não funcionava porque eu consegui Você identificar. desmascarou. É isso aí. Quando você Exatamente, desmascarou o narcisista, ele Cara, fala, ih, eu aqui não- agora é o terreno. narcisista tem muito disso. Sim. Caraca, eu Sim. fiquei de bobeira. Aí eu falei assim, será que a pessoa que é narcisista, quando ela consegue se reconhecer que é ou não? Um terapeuta, porque você lida diretamente com esse tipo de pessoa, né? Sim. O narcisista, é porque assim, o narcisista ele não quer buscar ajuda, ele sempre tá certo. Graças a Deus eu não atendo Não atende narcisista. narcisista. Não, porque eles não vêm. É, eles não Primeiro vêm, eles não exatamente. vêm, porque eles estão certos, eles sabem mais do que eu e você. É isso Agora, aí. uma coisa que eu vejo no E quer ser no terapeuta, narcisista, sabia? É o que eu ela- conheço. Sim, Agora, uma coisa- psicólogo e terapeuta É. e político. E é o que mais. Uma coisa... É o que mais aparece, cara. A gente conversou isso na sala de aula, um dos nossos professores que Não, atende. porque eles querem poder. Onde É isso vão aí. achar poder? Na política. É na política, na internet. Psicopata e narcisista é o que tem na política, É isso aí. porque eles amam E o nas poder. igrejas, né? Então, eu ia Sim, falar nas isso com igrejas você. também. Eu ia falar isso agora, que eu acho, assim, na minha ignorância, que o narcisista e o psicopata, eles caminham juntos. Caminham. Totalmente Caminham. É uma linha tênue. Entendeu? né? Os dois. É bem, o espaço entre um e outro acaba se flutua, perdendo. Porque muito se você, estreito. porque se você reparar ali, eles ambos não sentem culpa, ambos não acham que estão Sim. errados. Sim, Entendeu? a diferença é que o psicopata, ele não tem nenhuma empatia, nenhum Nenhuma remorso. empatia, né? De jeito nenhum, de forma é. alguma. Ele tá, tipo, literalmente cagando pra Sim. você. É, tipo assim, Sim. ele só tá com você quando você sente serventia pra ele. Sim. Se você não tem, é como se fosse isso aqui, quebrou, vai pro lixo. Joga Acabou. fora. É simples. E eles não sentem mesmo. Não. Não é dizer assim, eles sentem alguma coisa. Não, eles não sentem nada. assim. Não é que eles não sentem nada, mas é tipo, é insignificante. É, o que eles não sentem, perdem tempo. Que doideira, né? Eu vi uma... Não vou perder tempo com você. Aham. Eu vi uma... Eu tive um. Hoje eu consigo identificar Tu teve, que eu não, tive um relacionamento, assim, né? relacionamento narcisista. Eu- Doideira. Mas tu morou junto? Não. Graças a Deus. Eu lembro que eu Mas vi uma já vez rolava essa questão da manipulação de existir essa pressa. Aham. Não do meu lado. mas- Engraçado que eles conseguem fazer de uma forma, eles são você mestres. não consegue dizer que a não, pessoa né? não consegue perceber. É. E eu sempre falo, atrás de alguém que tem a síndrome da boazinha, tem um narcisista. É impossível alguém ter essa síndrome que se ela não teve contato diretamente com o narcisista. Porque o que é a síndrome da boazinha? Na psicologia não existe. Não, esse não, termo não ainda exi- não, né? Não existe, mas dele Daqui a não pouco vamos começar a estudar, A né? síndrome da boazinha ela não existe em canto nenhum. Ah, aham. Entende? Mas como foi que tu achou isso? Primeiro Deus Iluminou. iluminou minha mente. Aham. E aí chegou um dado momento que você tem que ir pro digital e você tem que ter esse negócio de nicho. E eu É. nunca gostei. Nomenclaturas, né? Essas paradas de nichar e falar Aham. pra. Eu sempre relutei muito. Eu falei, gente, mas, cara, eu posso ajudar todo mundo e tal. Tem toda essa Aham. questão, esse conflito. E aí eu comprei um curso direcionado pro digital, Aham. pra agora. E eu comecei a estudar. E o primeiro exercício dela, ela falou assim: você vai parar e você vai achar o ponto em comum entre todas as pessoas que você ajudou até hoje. Eu falei, bom, todas as pessoas que eu ajudei tem a ver com a minha história. Então te prepara. Todo mundo que você vai atender quanto psicólogo, Sim. essas pessoas viveram ou estão vivendo o que você viveu. É fato. Você não vai pra você pessoas que não tem nada a ver com sua história. A Situação história toda dela diferente. pode ser totalmente diferente. Aham. Mas existe pontos de ligação. Sim. Porque você só é capaz de ajudar alguém Se você já passou se você passou próximo por aquilo. daquilo, Não tem exatamente. condições nenhuma. Propriedade, Entende? né? Exatamente. Propriedade, vamos É falar. incrível isso. E olha que eu tenho, hein? Nossa! Nossa, né? E isso é uma coisa que não é que você que escolhe. Aham. Nós somos energias, Sim, então sim, isso, sim. isso vem pra você. Vai acontecendo. Isso vem pra você. Não, é engraçado que o meu psicólogo, ele... Cara, é muito parecido comigo, cara. E a gente se conheceu num grupo de WhatsApp. Sim. Tipo assim, eu falei, tu é psicólogo? Pô, cara, queria conversar com você aí. Do nada a gente começou a conversar. Mas muito do nada mesmo. Nunca. Muita espontaneidade isso aconteceu, né? Mas foi, cara, que engraçado. E ele relatando, assim, parte da vida dele Sim. ali, uma abertura que ele Sim. acabou falando. E, cara, muito parecido. Ele É. fala com o narcisista. É sempre assim. Quando Mente pequeno. quando eu cheguei no estágio, assim, da ansiedade Sim. Aham. e a depressão também forte, eu falei, cara, e agora, velho? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Aí foi quando eu comecei a ter as crises.
uma atrás da outra, até que um dia eu achei que eu ia morrer, irmão. Eu falei, eu tô infartando. É ansiedade. Eu falei, eu tô infartando. Aí, cheguei... Já se medicava na época? Depois disso daí. Depois disso daí. Foi 1 ano tomando ansiolítico. Caraca. Entendeu? Agora que eu tô saindo disso... Fazendo desmame, né? Isso aí. É difícil. É difícil. Muito. É literalmente uma droga. Sim. É literalmente uma droga, entendeu? Remédio horrível. Porque o negócio vai te deixa numa situação... E o teu organismo pede naquilo, né? Sim. Exatamente. Você começa... Lá atrás, quando eu comecei, foi 1 ano tomando. Foi de junho do ano passado a junho desse ano. Foi literalmente 1 ano. Caraca. 1 ano cravado. E, tipo assim, a ansiedade, ela me desregulou tanto que minha pressão aumentava. Ela mexe com tudo. Não, e você é atleta, pô. Tudo, exatamente, entendeu? Aí eu falei... Aí quando eu comecei a parar, eu falei, não, vou parar, irmão. Não posso ficar refém disso daqui pra minha vida inteira. Entendeu? Cara, era um negócio horrível. Eu imagino. Aquele sentimento de estabilidade. Não, uma abstinência, irmão. Abstinência. Sim. Aí eu cheguei no médico, aí o médico falou assim... Ele começou, porque como eu cheguei com pressão alta, um monte de coisa, eu fui encaminhado pro cardiologista. Fazer exame, É sempre assim. Sempre assim. Esse é o passo a passo até chegar na ansiedade. Isso aí. Aí o médico que me atendeu, ele falou assim, cara, eu vou te encaminhar para um cardiologista porque você... Batimento cardíaco acelerado, sudorese, um monte de coisa. Então você precisa passar por ele, mas é por desencargo de consciência. Mas o que você tem... É protocolo médico. Ele falou, você tá com a ansiedade muito alta, caminhando para uma depressão. Nossa. Ele falou, caminhando para uma depressão. Aí eu falei assim, porra, cara... Aí, mas eu já imaginava, Aí tu entendeu? fica, pô, mas eu tenho tudo, assim, né? É, Eu tenho tudo, eu tô entendeu? bem, eu tenho uma família Exatamente. estabilizada. Exatamente, E a entendeu? questão... Não E a passo questão... fome, essas Quando eu coisas. cheguei Sim. lá, aí ele começou a conversar comigo e ele falou assim, cara, com que frequência você tem essas crises? Eu falei, cara, na madrugada. Quando eu acordo, parece que eu vou morrer, uma falta de ar, o coração Nossa. palpitando. Aí ele falou assim, aí ele não falou nada, ele só pegou assim, ó, o bloco dele, aí receitou um remédio para insuficiência cardíaca. O remédio que é o bisoprolol para insuficiência cardíaca, porque causa de palpitação, ela é perigosa. entendeu? Sim. Pode desencadear um infarto, né? Esse descompasso do coração de uma hora para outra é perigoso. E eu falei, cara, eu nunca passei por isso na minha vida, cara. Mas assim, eu sabia o motivo de estar passando aquilo, Sim. entendeu? E eu peguei, aí ele passou esse remédio e falou assim, ó, você vai tomar esse outro remédio aqui, Porque que é você pra sabe, ansiedade. Né? Não, eu sabia, a gente sabe. Depressão. A gente só sabe não de sabe onde lidar vem. com ela. É isso aí, a gente sabe de onde vem. É igual a pessoa que vive com narcisista. Isso, convive. aí ele... Ela sabe que o problema é a pessoa, mas ela não consegue se livrar da Exatamente. pessoa. É a dependência A emocional. dependência emocional. Aí ele foi e me passou o que muita gente toma, né? Que é o oxalato de escitalopram. Qual? É um oxalato de escitalopram. Mano, isso é droga mesmo, hein? É um ansiolítico e antidepressivo. Caraca. Aí eu comecei a tomar ele, aí o médico falou assim, ó, mas você tem que cuidar, porque as crises elas vão começar a ter um período assim, mais curto entre elas e mais fortes, entendeu? Aí eu lembro que eu fui no médico na quarta-feira, aí comecei a tomar um remédio, aí, pô, a primeira semana horrível, cara, eu com ânsia de vômito, ânsia de vômito, a pressão no ouvido. É horrível. Irmão, Isso é tudo horrível. reação Tudo do reação do medicamento. remédio. Sim. É igual a mulher quando começa a tomar anticoncepcional. Aquele período ela começa Até se adaptar ao corpo. até se adaptar. Mano, era uma ânsia de vômito. Água que eu tomava, eu tinha vontade de vomitar. Nossa. Caraca. Entendeu? Então eu falei, cara, mas fazer o quê? Eu preciso tomar. Porque do jeito que tá horrível. Entendeu? Eu já tava no estágio de alerta. Pior que não tá, não fica. Exatamente. Pior que não tá, não fica. Aí eu fui numa segunda, numa quarta-feira eu fui treinar, cara. Aí eu fui treinar, eu tô lá treinando, numa boa. Aí eu fiz porque eu já tava com medo de treinar, pensando que eu poderia infartar a qualquer momento. Eu falei, eu vou morrer, irmão. Aí eu falei, não, eu vou treinar porque eu preciso treinar. Aí eu fiz um treininho leve, assim, com um amigo meu, cara. Aí eu falei, porra, tô bem, mano. Aí eu sentei assim, cara. Aí na minha cabeça, tu vai passar mal agora. Assim, cara. Eu falei, não pode. Já gerando uma ansiedade. Aí do que veio de pode Mas é acontecer, a ansiedade. É a Mas ansiedade. aí, resumindo, aí eu peguei, Doido. consegui tomar o medicamento, melhorei. Aí o médico, no dia que eu tava lá, ele falou assim, cara, eu vou te mostrar um grupo de WhatsApp que eu tenho aqui, a quantidade de pessoas que tem aqui com o mesmo problema que o seu. Aí ele falou, aqui eu tô falando de gente pobre, rico, negro, branco. Não tem distinção. Não, ele falou assim, ó, tem gente aqui que o cara chega em casa de helicóptero, irmão. Mas a cabeça do cara tá totalmente perturbada. Entendeu? É porque acontece, é o que eu sempre falo, né, para os meus pacientes. A vida adulta, ela é um loop eterno da infância. Isso, Então, exatamente. tudo que aconteceu lá, se você não resolve, de uma hora a outra, aquela ferida emocional, ela vai se mostrar. E aí, no São os calos mentais, né? Que no você meu adquire. processo que eu faço, a terapia que eu faço, o formato que eu faço,
Eu sempre falo, quando a pessoa chega lá, é porque eu tenho depressão, porque eu tenho ansiedade, porque eu tô com síndrome do pânico. Eu digo, pô... Se autodiagnosticando. Não, e nada disso pra mim Vai não influenciar. tá me dizendo nada. Aham. Porque eu falo assim, olha só, pra mim é como se fosse um sintoma de gripe. A gripe, no final, você tem coriza, isso, mas no final o nome não é gripe? Isso, Pronto. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico é sintoma. Sim. No Sintoma. final é uma ferida emocional. Sintoma. É uma ferida emocional que tá ali, foi instalada, ou por uma coisa de alto impacto emocional que você viveu, Sim. ou empilhamento. Né? Que é o mais comum, né? Que é o mais comum. Ou seja, uma criança que ouviu a vida inteira. Você é burra. Você é burra, você não faz nada direito. Você é burra, você não faz nada direito. E aí foi empilhando. Foi empilhando aquilo no cérebro dela. Quando ela vira adulto, ela vai ter o quê? Insegurança. Segurança. Sim. Isso aí. Eu não vou conseguir, eu não dou conta de fazer isso. não falo. E ela não sabe de onde veio. Veio de lá. Daquela papai, daquela mamãe que, que não sabia, que ninguém faz nada por Sabia mal lidar, pro filho, tá? Ninguém tá levantando bandeira contra pai e mãe aqui. Todo mundo Sim. deu o seu melhor dentro da sua capacidade, estrutura Mas psicológica você, que vê tinha. mas você vê que a dependência do remédio ela é tão grande que eu já tenho o quê? Já tem mais aí de 2 meses que eu não tô tomando com frequência, mas eu não consigo sair de casa sem ele. Tem que estar perto. Se você for no meu carro, segurança. tá lá. É pra dizer assim, Isso olha, aí. qualquer coisa eu tenho um remédio. Exatamente. Se você for no meu carro, ele tá Igual lá. você falou da questão dos É sintomas. doideira, irmão. É doideira. A dúvida porque eu tenho uma amiga que, graças a Deus, ela, na verdade, a depressão ela não cura, né? Você não cura a depressão, né? Você consegue ali controlar administrar ela. E graças a Deus ela entrou numa depressão muito, muito forte e tal. Mas graças a Deus tomou a questão da consciência e ela hoje não toma a medicação, o remédio, né? Na época eu faço terapia, mas eu não cheguei ao ponto de tomar, não tomo graças a nenhum Deus. tipo de medicação. A melhor bem. coisa, Nem nada, né? não, graças a Deus. Detesto quando os pacientes tomam E remédio. ela, por ela ter essa consciência, ela não toma a medicação, não que ela reluta contra isso, porque Sim. ela teve essa consciência, porque também a medicação, você que tem mais prioridade pra falar, ela tira a questão ali do seu libido de sentimentos. Ela tira tudo, De né? tudo. Ela Você tira não tudo. tem Euler, sentimento. fica liso, Você né? não Tudo, tem- Euler. Tudo. Entende? O que você pode falar de sentimento bom, ele tira de você. Doideira, né, Tá vendo cara? que isso não é bom? Te deixa É. neutro. Ai, eu detesto Entendeu? Te deixa neutro, na verdade. Exatamente Você não tem isso. sentimento nenhum. Por exemplo, coisas que você sente muito prazer em fazer, você não sente mais. Sim. Que doido, né, cara? Entendeu? Te deixa Não sente, neutro. Tá vendo que isso não tem Deus nisso? É. Pelo amor de Deus. E mais uma coisa que eu, voltando, aproveitando essa deixa que o Dudu estava falando. E inclusive estavam ontem comentando sobre isso, porque eu tenho essa mesma amiga, nós temos uma amiga em comum e somos padrinhos de casamento dela, que o primo do esposo dela aconteceu essa questão com ele. E de 21 anos. Nossa. De 21 anos. 21 anos. E a gente acontece estava muito, cara. falando sobre essa questão no comentário, que a depressão, ela é uma doença que, além dela ser mental, eu acredito que ela é muito espiritual. Muito. Ela Totalmente. é muito espiritual, Totalmente. sabe? É É que uma a gente é questão 3 em 1, ali né, de que- cara? A gente é corpo, Nós somos alma e trinos. espírito, é. Nós Alma somos e trinos espírito. igual quem nos criou. É Então, isso assim, aí. tem a assinatura dele em tudo, né? Ah, Assim, o que é que eu penso dessa questão? Que eu acho até que é uma irresponsabilidade. Eu, quanto evangélica, acho até uma irresponsabilidade de algumas igrejas Sim. que levanta a placa como se a depressão fosse somente o âmbito espiritual. Concordo. Não é. Não. É científico Tá? também. Não é. É patológico. Sim. O que acontece? O meu pensamento, Maeva, quanto ser humano, quanto terapeuta, o que eu penso? Nós somos energias, isso é comprovado Sim. cientificamente, Sim, tudo que É há. uma usina nuclear, Nós né? somos energias. Então, quando você tá em depressão ou ansiedade, sua energia tá. Sua energia vital tá baixa. É. Nesse momento, tudo que há de mal e de ruim Sim, nesse mundo, exatamente. ele tem a oportunidade, De um usar, terreno de entrar, propício pra te Isso dar aí. sugestões. Caraca. Sugestões que ele te dá todos os dias, mas como você tem uma estrutura melhor, você fala, não vou fazer. Até porque, assim, o diabo ele não tem poder sobre nós, né, cara? Não. Nenhum. Ele só tem se você der Ele oportunidade dá de ele entrar na sua sugestões. vida. Aham. Imagina que assim, ó, ele trabalha. suscetível, né? Aonde Pessoa que ele suscetível. trabalha? Na mente. É o único lugar que ele tem esse terreno. Então ele dá uma sugestão.
Se você naquela maneira você fala, ih, tá louco? Sai. Sai fora, né? Sai daqui. Assim, ele... Várias vezes. Ele tenta. Ele vai tentar de outra forma. Uhum. Ele vai tentando. Ele não para de Ele envia tentar. pessoas, Exatamente. oportunidades. O que acontece com uma pessoa com depressão? Uhum. Aí vai lá aquela sugestão. Cara, tira a sua vida, ninguém gosta de você. Isso aí mesmo. Ninguém te ama, não. Você não é importante. Tá vendo que você só tá atrapalhando a vida das pessoas? Entende? Sim. Te culpar, Lisa. E aí o que acontece? Aí o que ele faz? Aí ele pega, por exemplo, ele fala isso com o Euler. Aí ele vem, aí eu tô aberta a isso, aí eu vou lá e falo alguma coisa pro Euler que confirma o que ele disse. Isso é um jogo. Sim, jogo E psicológico. aí a pessoa fala assim, cara, tá vendo? Tá Confirmação. vendo? Tá vendo aí? Eu tô atrapalhando a vida dela. Aham. Eu tô sendo um peso pra ela. E a pessoa nem tem consciência ali. Falou uma coisa na hora da raiva, no momento. Então ele assim, ele usa artimanhas, ele é estrategista demais. E de qualquer Muita coisa. situação, Muito, né? Muita coisa, muito. é. Ele é muito estrategista. Ele é enganador, né, Ele é cara? enganador. Ele é enganador. Ele é Tem estrategista. até um livro de Napoleão Hill que fala, né? Mais esperto que o diabo. Exatamente. Né? Muito Olha, bom esse ele é livro. duas coisas que a gente tinha que aprender com ele. Aham. A estratégia, Sim. porque ele é muito estrategista, e a persistência. Ele não desiste de ninguém. Pô, tem um livro, cara, que é um livro bem pesado de se ler. Eu li esse livro. A mão esquerda de Deus? Não. Ele veio para libertar os cativos. Ah, tô Esse ligado. livro é muito pesado, tanto que o prefácio dele, a mulher que escreveu, né, que é a Rebecca Brown. Isso, Rebecca Brown, ela era uma enfermeira e ela, determinado momento da vida dela, ela enveredou pro lado do satanismo. E ela disse, e ela diz que hoje ela é evangélica, Sim. se converteu, Uhum. aceitou Jesus. E ela diz que ela foi a sacerdotisa de Satanás na Terra. Olha que Imagina. Olha só que pesado o negócio. Pesado. Entendeu? Ela diz ter feito sexo Com ele. com Nossa, ele. cara. Entendeu? Ela Gente, disse, na África, as pessoas flutuam. isso aí. A África, Ela disse- essa parte Exatamente. espiritual é muito forte. Muito Aham, forte. sim. Ela disse que ela teve o poder de vê-lo. Ela falou, Doideira, né, ela cara? falou que como Doideira ela, não, na realidade. como ela tinha o conhecimento dessa Necessário e tal. parte. aham. Satanás já falou que conheceu ele de duas formas. Caraca. Como ele engana, que ele era o anjo mais lindo do céu. Sim. Entendeu? E Ele o era- formato dele real. E ela... Tanto que a primeira página desse livro, ela faz uma oração. Ela sugere uma oração Pra você começar a ler. pra você começar a ler. Porque o Que livro doido, é né, muito cara? pesado. Ela começa a contar a história dela. De como ela Agora imagina como foi pra uma Caminhou, pessoa dessa a carga largar tudo psicológica. isso. Não, muito difícil. A carga tem um Muito brasileiro difícil, que é Daniel entendeu? Mastral, que ele relata. O Daniel Mastral, ele fala... Ele relata muito o sobre Daniel isso. Mastral, ele perdeu a família, É. cara. Toda a família dele, Entendeu? o filho morreu por suicídio. Exatamente. A esposa, se eu não me engano, foi algo Foi parecido. algo parecido. E Porque ele aquilo- também tentou suicídio, Porque né? aquilo, o diabo não tem nada pra dar pra ninguém, irmão. E ele não tem nada a perder, né? Ele não tem tira nada a daqui perder. pra dar pra você. Exatamente. Ele já sabe que ele tem prazo, Aí- né? Aí a Exatamente. hora- Ele te dá isso aqui e tira isso tudo. Isso aí. Isso É aí, assim que ele entendeu? faz. Aí ele te Doideira. promete isso. Aí ele Exatamente. pega daqui e dá pra você. O dia que o filé precisar, ele tira de você e dá pra ele. tu fica sem Exatamente. nada, irmão. É. Você Entendeu? que gosta de fazer Tu o fica pacto sem aí nada. com o Não, tinhoso. mas tem muitos artistas aí que fazem A pactos. maioria. O próprio Kanye West tem um show dele ao É. vivo que ele fala assim, eu fiz um pacto com o diabo e nesse pacto ele me deu alguns brinquedinhos caros, Uhum. algumas Ferraris e lanches no McDonald's. Então, Doideira. tipo assim, o lance espiritual É muito ele forte. é muito Cara. forte. E tem pessoas que por poder e sucesso, elas fazem tudo, Faz cara. qualquer coisa. E, cara, o Entendeu? âmbito espiritual, ele é muito real, cara. Muito. Muito real. E aí a questão do suicídio vem aonde? É o que ela falou. Eu mesmo, quando eu tava vivendo esse momento assim difícil da minha vida, eu tava desempregado. Aham. Porra, sabe? E aí vem aquela coisa de você ser homem, de você crescer ouvindo que provedor. você tem que ser provedor. Exatamente. Que você tem que ser o cara, porque se você não for o cara... Porque infelizmente uma coisa que a gente vê muito hoje é triste, mas assim, muitas pessoas pensam dessa forma que o homem ele é amado pelo que ele consegue prover. Entendeu? Sabe? Isso é muito pesado. E Sim. infelizmente, cara, você vê muito disso. Entendeu? Que doido, cara. Se você não provém, você não é amado, irmão. Aham. Entendeu? Se você e provém... sendo que, tipo assim, eu vi um vídeo a uma fase vez, da um cara- vida, né? É, um cara falando assim, né? Quando você conhece uma garota, você chega pros seus amigos e você diz... Os seus amigos falam o quê? Como que essa garota é? Ela é bonita? Como é que é o cabelo dela? Aí ele fala, e quando uma garota chega no meio das amigas e diz que ela conheceu um garoto, qual é a primeira pergunta que fazem? Tem o que dinheiro? ele faz? Exatamente. Como o é que que ele faz? é? Qual Ele carro faz o que ele quê? anda? Entendeu? Caraca. Ele trabalha tipo com o assim, quê? Ele precisa Sim, exatamente. se autoafirmar essa Entendeu? questão, né? O da cara necessidade. pode ser, cara, de um caráter incrível. Aham, inteligentíssimo. Incrível, inteligentíssimo. Mas se ele não prover, ele infelizmente,
a maioria fala assim, não dá. É o papel do homem. É o papel do homem, entendeu? Só que isso Mas aí não uma é coisa- só isso. Não é só isso. Não é entendeu? não é generalizando. Não é né, generalizando. que as pessoas- Exatamente. Mas só que são cargas que você traz pra você, que você vai... E a tua cabeça vai entrando e... Só uma pra quebrar. Isso Se é pague pra... bem que mal tem, né? Aí eu Pague leve. aí é o que eu tô falando. Então, eu comecei a sentir, e eu sempre fui muito ligado à parte espiritual, muita coisa mesmo. Maneiro. Muita coisa mesmo. É As bom, pessoas, cara. as pessoas até não levam fé. Fala, pô, você é cheio de tatuagem, que não sei o quê. Nada a Pá, ver. eu falei, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Mas as pessoas pensam. Aham. E, cara, Maneiro. e é o que a Maeva falou, a questão do espiritual. Quando eu tava nesse momento difícil, irmão, eu ficava. Pode perguntar à minha mãe, meu irmão tá aí. Eu ficava em cima de uma cama de 7 da manhã até 5 da tarde, irmão. Eu Aí não é tinha doideira, força né, pra Essa levantar. minha amiga, Drena. ela não saía do quarto. É, ela pô. não abria Isso a aí. janela Isso aí. e só fumava. Só fumava. Isso aí, pô. E eu acredito que eu fui uma válvula ali muito de ajuda pra ela também. Porque eu Alcance, vivi São os esse anjos, processo né? muito com ela, sabe? Eu sou muito grato por isso, eu não me arrependo de nada, de todas as situações que passamos juntos e tal. Ontem, nós conversando, ela falou dessa questão que é mental e também Sim. espiritual, porque realmente passava assim na cabeça dela, ela tirar a própria vida, Todos entende? Mas passam. ao mesmo tempo, vinha a questão ali do… Sim. De você se centrar, e eu Sim. chegava na casa dela e aí… E não chegava… E, gente, inclusive falo isso por experiência. Se você tem um amigo, um parente que tá passando por algum tipo de depressão profunda e você quer ajudar, não… Vai no médico, você tá deprimido. Não é vai assim pra que- igreja. Não é assim que se ajuda. Não é assim que se Eu ajuda. chegava na casa Só dela… fica ao lado da Só pessoa. Ela estava Só ali isso. É o suficiente. e a questão ali da conversação. Amiga, olha, o dia tá tão lindo. E já chegava, porque eu também sou tioso, né? Já abri a Abri janela. E aí, bicha, isso como aí. é que é? Vambora, batia meia Isso dúzia aí. de palma Cara, e vamos eu passei- indo, conversando. Meia dúzia de palma foi Eu passei ótimo. por isso, sabia, de Yuri? palma e Eu passei nesse por isso. processo, nesse processo. Ano passado, dia 7 de setembro, eu perdi minha bicha avó, né? bate muita palma. A minha avó partiu dia 7 de setembro, inclusive agora Parte semana dos que vem. preceitos. Um ano. Eu lembro dela. Lembro dela? Minha avó era sensacional. Então, tipo assim, quando minha avó partiu, assim, minha mãe não tinha estrutura pra poder lidar com a situação, então eu lidei com tudo. Alguém tem que ser forte nesse momento. Então eu que resolvi documentação, eu que fiz o reconhecimento do corpo da minha avó, fiz tudo. E eu falei, eu não posso chorar, porque se eu chorar, alguém tem que ser forte. Desarma geral. Foi depois disso que desencadeou sua depressão? Não, antes. Foi antes. Aí aconteceu, eu fiquei na minha, mantive a postura e tal. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou desabar, mas vou desabar sozinho. Uhum. Sozinho. Ninguém vai ver. Uhum. Entendeu? E eu tenho um amigo meu que, pô, é meu irmãozão, cara. Meu irmãozão Wesley, meu irmãozão mesmo, cara. E a gente, porra, eu mal pra caraca, eu me mantive forte. Teve hora que eu desabei, irmão. Desabei, mas eu chorava, velho. Chorava de um jeito que, assim, copiosamente mesmo. Uhum. Cara, eu não vou esquecer disso nunca. É o que a gente tá falando agora de como ajudar. Ele chegou, eu sentado na mesa assim, eu chorando. Ele parou do meu lado, me abraçou. Ele colocou meu rosto assim na barriga dele e não falou um A. Não precisa. Não precisa. Foi a maior fala que dele. Eu Exatamente. só chorei. Uhum. Irmão, Maneiro, eu né? molhei a camisa dele de tanto choro. De tanto Momentos que choro. eu passava ali com Entendeu? ela, que eu fazia isso, mas momentos que ela precisava falar, fala. Eu deitava assim Isso na aí, cama, cara. Parecia o que tava na consulta. Tava no Exatamente. Fala, pode falar. É Porque verdade, às amiga. vezes, Fala, às vezes você não realmente tem a você- segurança de isso aí, falar, é entendeu? isso aí. E quando você, que nem ela encontrou em você, Porto Seguro, cara. Eu acredito que é a questão Entendeu? daquele medo do julgamento, Sim, né? tem muito. Claro, É o claro. medo do julgamento. Como é que as pessoas vão saber lidar aquilo Tem com gente você? que não vai fazer terapia porque tem medo, porque as pessoas vão ficar te dizendo, você é maluca, fazendo terapia, coisa de Isso. maluca. Tem gente que não fala. Aham. Sim. Conforme Esse preconceito até hoje sobre isso. vai passando o tempo, né? E eu sempre falei abertamente que eu faço terapia com psicóloga há 3 anos por escolha própria. Eu não tive Maneiro. depressão, não tive ansiedade, mas eu comecei a ver comportamentos meus. Mas é a saúde preventiva. Eu É isso aí. comecei a ver Prevenção, comportamentos entendeu? Saúde meus preventiva, cara. que é igual da minha mãe e eu tava repetindo no meu Então, filho. exatamente. E eu falei, não, peraí, rapidinho. Tem uma coisa aqui que não tá legal. Porque se ela fazia comigo e eu não gostava, por que eu tô fazendo com meu filho? É isso aí. Não é porque eu aprendi apanhando que eu vou Você entende? ensinar batendo, E entendeu? aí, eu disse, não, vou procurar um psicólogo e vou ver o que tá acontecendo. Assim, outras questões que eu nem sabia que eu tinha, eu tratei com um psicólogo. Essa parte
Teve que ser um tratamento de choque mesmo, coisa mais profunda. Que é o processo que eu aplico hoje. Porque o que eu falo? O outro tabu que eu vou levantar aqui, que ainda bem que tem um estudante de psicologia aqui na minha frente, que é essa ideia de endeusar, que alguns psicólogos se endeusam, como se somente o seu método funcionasse, que somente o seu método fosse o rei, né? A gente chama de alecrim de Freud. Ah, amei. É o alecrim. Esses Alecrim, tipo alecrins. assim, só o dele funciona. Só olha. o método dele Eu não funciona. estudo psicologia nem nada, mas eu acho que isso aí também envolve a parte comercial também, né? Ah, lógico. Óbvio. Assim, é porque a gente constrói, né? O psicólogo, ele tenta construir uma autoridade em volta Sim, dele. sim. E essa autoridade, muitas das vezes, é acompanhada. Pô, fiz publicidade. Então, assim, muita coisa a gente sabe que são técnicas de linguística, Sim, são posicionamento, são construção de sim, imagem. sim. Então, tipo assim, são conexões que você faz dentro do mercado que te promove, te coloca em situações muito relevantes. Sendo que é o alecrim de Freud, né, cara? Alecrim de Freud, gostei. É, Cara, alecrim é aquele, tipo assim, só minha metodologia funciona. Eu, por exemplo, eu sempre falo pra todo mundo que chega lá, eu tô no psicólogo e eu não tô gostando do processo. Eu falei, cara, não desiste do processo do psicólogo. Você vem pra cá e, cara, imagina, 2 profissionais cuidando de você. Como isso vai potencializar o seu isso aí, resultado. nossa, demais. Quanto isso vai ser muito melhor. Então, assim, não abre mão do seu psicólogo. Fazemos um processo aqui. Por quê? O psicólogo, ele trabalha com o consciente. Sim. Ele vai trazendo aos pouquinhos aquilo do inconsciente. E tem várias linhas, né? Né? Que pode seguir no modelo psicanálise. Pode Sim. seguir, né? E daí, o meu processo, eu vou direto no inconsciente. Eu vou trazer as histórias que desencadearam aquela ferida e vou tirar o resíduo emocional dali, né? Se eu tô falando alguma coisa que vocês não entendam na linguagem, vocês me falam, porque eu tô falando com ele, pra ele é tranquilo Foi aula de entender. quarta-feira. Ai, ótimo. Aula de quarta, É ótimo. consulta. Semana, não fui na consulta. Então tá ótimo. explicado. Consulta Então, assim, o meu processo, ele é mais evasivo. Aham. Porque eu vou direto no inconsciente e tiro de lá o que eu quero. Então, por exemplo, eu descubro qual é a ferida emocional. Vamos lá, a ferida emocional é da injustiça. A minha foi injustiça, então vamos falar sobre ela. A ferida emocional da injustiça. A minha ferida era injustiça. Então, todas as histórias, tudo que foi tratado durante as sessões, era só de respeito à injustiça. Então, todas as histórias a gente trazia lá da infância, que a minha terapeuta, né? Que nós, Sim. pra gente aplicar o processo, nós passamos por ele antes. também. Né? Então, a minha terapeuta, minha colega de profissão, ela trabalhou todas as minhas histórias infantis, de adolescência, até mesmo as atuais, relacionadas à ferida emocional da injustiça. Entende? Sim. Porque todas as a depressão, a ansiedade, tem uma ferida emocional ali por trás. Vamos tratar aquela ferida, vamos combater ela numa artilharia muito mais pesada. Uma paciente, eu atendi ela essa semana online, eu detesto online, eu amo presencial. Online, não, tem é esse online. contato. Porque o presencial eu humano, brinco né? com o paciente, Aham. eu brinco de Sei. intensificar o tratamento. sim. E eu não posso fazer isso no online porque ele pode estar na catástase. Que a catástase é o quê? A pessoa entrar naquela história e não querer sair, não conseguir sair. É verdade, Não dá. verdade. Naquela Ali, dor é tem muito várias grande. pessoalmente você né? consegue dar o estalo ali, Né? volta. Também tem vem pra uma cá. questão do ambiente, né? Por Sim. exemplo, às vezes a pessoa tá ali na terapia. Eu tenho muito pé atrás com a questão do online também por conta disso, porque eu sinto. Já fiz online, Sim. né? Volta e meia, às vezes por questão de tempo eu prefiro fazer online. Eu faço online a minha com psicóloga, mas... Cara, eu fico muito inseguro. Porque De alguém eu sempre ouvir? acho que alguém tá ouvindo. por isso que eu só faço no horário que não Cara, tem ninguém em casa. Que aí eu Aí sabe o brinco que eu faço? Eu vou pra dentro de do fazer carro. psicologia. cara, é isso aí mesmo. Eu vou pra dentro do carro. Entendeu? Porque é muito melhor, porque você tem que se sentir fico inseguro, confortável cara. pra falar as coisas, Aí entende? na empresa, vou pro escritório aqui. Aí entra o funcionário. Toda hora entra um. Gente, eu tenho consulta. Me pelo deixa amor em de Deus. paz, pô. Eu vou surtar aqui dentro. É Mas assim. tem que ser Só assim. te cortando. Vambora. Segue o barco. Bora, porque Maeva Maeva, tem- eu já falei, gente, pra mano. tentar trazer essa mulher deixa eu só falar hoje, aqui. tá requisitadíssima. Lançando o livro pra gente encerrar. Tem promoção pra quem vem do TDN? Quero que você, Promoção de quê? E obviamente, Do livro. eu quero que você fale Compre um, sobre pague o livro, 3, aonde pra dar pra mais que 2 amigos. acha, aonde que acha, tem isso. como compra, qual é o site e, obviamente, um autógrafo, né? Oh, gente. Que eu fiquei sabendo que é nosso esse livro aqui, eu fiquei É, de sabendo. vocês. O Dudu Então, me falou na hora que esse você tinha ido. livro, Despertadas, Histórias de Mulheres que Despertaram para Viver o Propósito, a gente não tem tempo para falar muito da história dele, mas ele foi um projeto que saiu de Deus para mim,
né? Foi Deus, de fato, que escolheu esse aqui eu não consigo nem gravar, porque foi ele que deu na minha mente, assim, na hora. Tá lá arrumando a casa, ele, olha, minha filha, vambora aí, para tudo e vai anotar. Vai falando. Vai falando. Ah, garota propaganda, gente. Aí, tá esperando você tirar foto, tá? No caso, aqui é a garota propaganda, ó. Obrigado. Histórias de mulheres que Despertaram para viver o propósito. Maneiro. Ele começou com um podcast. Deus me deu a inspiração. Vai fazer um podcast pra história de mulheres. Faz mulheres desconhecidas. Eu não quero ninguém conhecida. Maneiro. E eu quero que elas contem a jornada delas. Eu falei, tá bom. E aí eu fui e fiz a arte. Fiz todo o processo do podcast. Aham. E falei, olha, esse ano não dá, que foi ano passado. Sim. Mas vou deixar tudo pronto, porque eu sou dessas. Tem que ter identidade visual, tem que ter tudo. Sim. Claro. Externalizar. Tu só viu agora? A caneca É, meu filho, dela. Aí eu trouxe. Minha filha, eu não sou formada em publicidade, não, mas eu sei trabalhar o meu marketing. Dá licença. Muitos anos, né? Quem faz o marketing, ela faz o marketing dela, amado. Amei. Aí, o que acontece? E aí, no mesmo ano, em dezembro, 10/12 de 2022, ele falou, além do podcast, você vai fazer um livro com mulheres. Eu falei, oi? Livro? Eu digo, Deus, eu não sou conhecida, eu não sou uma pessoa famosa. É muito mais fácil uma pessoa famosa falar assim, olha, eu vou fazer um livro, vai vir milhões querendo fazer livro dela. Mas eu não sou famosa, eu não sou conhecida. Você que pensa. Como que vai ser Deus isso? fala com a gente mesmo, do jeito que é absurdo. Ele né, cara? fala. É isso aí. Pra mim, a minha intuição é Deus falando comigo. É ele. Maneiro. Ele direcionando. E aí começou esse projeto. O livro foi lançado dia 5 de agosto. Né? Lá em São Paulo. Foi. Eu fiz o prefácio. Eu não tô contando a minha história dele, porque eu fiz o prefácio, a parte do prefácio. São relatos, né? É só a parte de contando como que esse livro surgiu, né? Que é essa parte daqui do prefácio. E fala um pouquinho da minha história, a jornada, bem rapidamente, não como foi aqui, né? Eu contei bastante a respeito. Sim. E tem história de 17 mulheres incríveis que tá contando Maneiro. um pouquinho da E são jornada mulheres delas. Desconhecidas. da sociedade. Sim, desconhecidas. Mãe, Tem mãe, viúva, tem- solteira, Sim. tudo. Da realidade, né? A realidade, a real, a vida são real. as fotos delas? É, e são elas. são elas. Sensacional. maneiro. São essas Eu tava mulheres. Lendo, tava vendo aqui, esse livro é sensacional, cara. Maneiro. São essas mulheres. E aí Deus achou pouco, além do podcast e o livro, esse projeto vai se tornar um projeto social, um projeto despertadas. Muito maneiro. Incrível, Sensacional, Todas elas incrível. participaram. Todas de uma elas têm um parte. capítulo aí no livro. Tem E elas mulheres são de daqui todos de Caxias, do Brasil Vocês todo. do Brasil mulheres todo, aí inclusive também. dos Estados Unidos. A Rafaele é uma mineira que mora nos Estados Unidos. Maneiro, O livro cara. vai ser lançado nos Estados Unidos em maio de Que 2024. isso, sensacional, Aí cara. Aí o TDN tá... Respeito. E aí, ó, ainda pra ficar. Você agora se empolgar um pouco mais, vai até ter que ter palminha agora. Meio Ó, quilo de palma. Olha só, vai ser lançado nos Estados Unidos, vai ser traduzido pro inglês. Isso, Olha. sensacional. Pro inglês pra ser lançado lá. De Xerém para o mundo. Oh, uau. Vocês Como é que é mulheres que querem despertadas em despertar inglês? para viver o propósito. E, cara, tem várias interpretações. Várias formas de tem falar. várias formas. Deixa eu Entendi. ver, vou pegar uma aqui que fica popularmente conhecida, que é... E, Que daí, legal. e daí esse projeto social, ele vai começar em Xerém. Já iniciou em Xerém. É um projeto que vai ajudar mulheres Sim. a partir dos 12 anos de idade. Aí, pessoal de Xerém, ó. Vamos ajudar elas de forma com cursos, Bom, formação, bom, isso aí. né? Com rodas de conversa a respeito de diversos temas, com a questão da terapia. Vamos fazer parcerias com profissionais, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, para ajudar essa pessoa de forma gratuita ou quem Maneiro. sabe num preço popular. Maneiro. Então nós estamos montando uma estrutura para fazer rodar esse projeto e ajudar mulheres de uma forma mais profunda. Muito Poxa, isso legal, aí, cara. entendeu? Muito legal, Sensacional E esse é isso aí, episódio. gente. Cara, adorei. Muita luz Cara, nesse seu ciclo que você Amém. merece. A sua história é muito linda e com Isso aí, certeza exatamente, agregou muito. Vai. E, tipo assim, Vai agregar muita gente. E vamos Muito, esperar os muita- feedbacks, muitas né? Porque identificações. É, os filhos. com certeza. Gente, Não. os feedbacks é importante, os comentários Claro, de com vocês, certeza. tá? Vão aí. assistir no vídeo, podem ir no comentando aí, conforme vocês vão assistir no vídeo. Se vocês ser se legal. identificam de alguma forma, se vocês têm alguma história parecida, pode comentar Isso aí. aí, fiquem à Segue a vontade. Maeva lá. Segue a E Maeva. sigam a Maeva, com certeza. ela bota bastante Foi. conteúdo legal. E agora ela Sou vai ser eu, ele, internacional. quando comentou com a gente, já foi lá, foi ver, já Ela foi fuçar stalkear, lá, né? foi lá Foi lá fuçar. no Instagram, E falei, maneiro, vamos lá, maneiro. E foi uma coisa muito Rápida. Do Neida. Do Neida. Foi Bem muito rápido. espontânea, porque quando rolou o convite, foi através do Abraão. Sim, claro. Foi ele, Porque sempre você ele. teve o lançamento lá no E ele Descolar, tava que, lá. Inclusive, vamos chamar. Então, vamos fazer até o convite, inclusive, estender o convite lá pra galera do Descolado, pra Vanessa, pra vir contar a história dela. Sim, que a eu Vanessa conheço também mais tem ou uma menos, história é incrível. muito linda a Um ser história humano dela. muito Tá passando aí incrível. na tela, pode acompanhar, pode seguir, curte, comenta lá o Instagram da Maeva. Fica à vontade. E é isso aí, gente. É isso aí. Quem obrigado. quiser o livro, quem quiser saber mais do projeto, Chama lá. ajudar o Isso aí, projeto. Perfeito, onde perfeito, pode perfeito. encontrar. Nós precisamos de
voluntários, de Ih, pessoas ó. para ajudar esse projeto aí Se funcionar. puder homem, já tô à disposição. Claro que pode e deve. Nós vamos ajudar mulheres, mas homens têm muito que contribuir. Com Homens precisam certeza. também. Com Sim. certeza. Então, quem quiser o livro, quem quiser saber sobre a terapia, também quiser fazer terapia, né? Quiser fazer essa jornada aí, estamos à disposição. Meu consultório é lá em preciso, gente. Xerém, né? Aí, ó. Convido até vocês pra ir lá. Sim. Ih, Uma Paty, sessão vamos lá. gratuita pra todo mundo aqui. Ai, que lindo. Começando por ele que Gostei. tá mais precisado desses remédios. Isso, é prioridade. Pelo amor sim, de Deus. sim. Eu não levanto bandeira contra remédio, que eu sei que em alguns casos são necessários, Sim, mas não, eu odeio eles. Não, Não, remédio é exatamente o que eu droga, falo. velho. Me ajudou. Só que você não pode ficar refém. Não disso. dá. Isso. Você Que é bom mais que você tem próximo, essa né, amigo? consciência. Então vai lá, tá? Vou sim. Vai Mas lá. eu não quero só uma consulta, não. Quero ir lá. Ah, então vai. Abraão já terminou o processo dele, ele não quer sair, ele Quer quer iniciar voltar. outro. Fala, Abraão, você Tá tá procurando bem. algum problema Ele tá pra... arrumando ideia pra voltar à terapia. Essa eu não bicha é aguento. louca. Gente, muito obrigado mais uma vez, Obrigada tá? a vocês. Fique à vontade Parabéns. pra quando Tá quiser bom, volte voltar. Muito sempre. obrigado. Volto só me chamar. Pode sempre, Gente, vai ser muito um incrível o prazer. podcast de Quarto vocês. livro, já tem portas abertas pra você vir. Ó, Mas aí, já tá pra lançar, que fala sobre a síndrome da boazinha, inclusive. Ih, É um bom, livro só sobre a síndrome adorei, da boazinha. adorei. Adorei. Você tem algum recado? Quer passar algum recado Não, pras gente, eu pessoas? quero só agradecer a oportunidade. Não conheci eles dois. Gostei muito de vocês, Obrigado, da a gente inteligência, da alegria, né? Da Eu forma. mereço. Eu ia falar, menina, É, graça aí, ó. já aprendeu, fazendo né? efeito. Eu mereço. Eu Merece mereço. todos os louros e todos os elogios. Não, gente, na real, assim, não é porque eu tô na frente deles, não precisava falar nada, mas são 3 pessoas muito inteligentes, muito focadas e que têm todo um cuidado pra fazer esse trabalho. É perceptível, são uma pessoa muito observadora. E assim, não olhem pra aparência. Porque eles têm muito conteúdo. São muito Isso, inteligentes. obrigado. Tá? Os assuntos aqui de bastidor são coisas que você tem muito a agregar mesmo. E só gratidão por ter vocês. muito Espero obrigado, levar a gente vocês que pra agradece. vida, porque Com de fato certeza. gostei muito daqui do ambiente, da ambiência. Parabéns, né, aos responsáveis do RM estúdio. Studio aí, ó, Sim. parabéns. Porque o lugar é espetacular. Galera, Muito legal. Olha, tá vendo? Aí é com eles aí, tá? Tá tudo Aí certo. é com Tá eles. tudo Os caras deram certo. até um beijo no outro ali agora. E Agora há pouco. aqui o estúdio é maravilhoso, dá pra gravar curso, dá pra fazer podcast. tudo. Muito Isso legal aí, mesmo, exatamente, tá? é. Parabéns, meninos. Obrigado. Que incrível. Obrigado a você, Maia. Que Obrigado. tá incrível. aberta aí, sempre. Vocês de casa, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente. Com Gratidão. Mais uma Gratiluz, vez, gratitude. curtem, comentem, compartilhem, ativem o sininho. Gratiluz, né? Gratitude. Bota aí na sala, liga a TV, Chama a reúne avó. a família aí pra ver aí o nosso conteúdo. E Isso aí. o feedback de vocês é muito importante. E vamos para o Comprem nosso o livro quarto... da Maeva. Boa. Isso aí. E Comprem nosso um quarto episódio aí, vamos fazer um tchan. Pessoal, Sim. comenta lá no Instagram quem vocês querem trazer pro quarto episódio. Isso Já aí. tem umas pessoas ali sondando. Tem e tudo pauta, mais, sim. Tem. Mas tem uma pessoa muito maneira que tá pra trazer um comediante. Ai, O cara tem bom, um, hein? tem Cara um bom. empresário, tem um político também querendo vir aí, descer o cacete nele, descer o cacete aqui, palco da Chico da Francisco também. E é isso aí, gente. Vamos lá, comenta lá quem vocês querem trazer. A gente vai fazer essa enquete lá no Instagram e a participação de todos é muito importante. Exatamente. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Obrigado, amor. Peace. Tchau. Valeu. Nós.